cai agora e são 2 cursos ao mesmo tempo, aí acontece isso. Tranquilo. Mas eu já iniciei a gravação, os meus acordos das aulas passadas, pessoal. A gente precisa falar, levantar a mão, que o professor Tiago vai direcionar vocês à fala. Na metade do curso eu mando a lista de frequência de novo para vocês assinarem, e só isso. Bom curso para todos. Obrigada, Emerson. Tiago, fica à vontade. Não, muito obrigado. Olá a todos e todas. Cá estamos de volta. Como a Marcela estava falando, né, esse é um tema super interessante que as pessoas ficam, né, empolgadas em discutir, porque eu acho que tem tanto uma discussão, tem muita mudança, né, e às vezes as pessoas não sabem exatamente o que é, de fato, crime de racismo, injúria racial. Trouxe também um pouquinho sobre a questão de LGBTfobia, porque eu acho que tem uma conexão interessante com a questão de crime de racismo. Teve mudanças muito interessantes, super recentes, no ano passado, 2023, a respeito uma mudança na lei de racismo, e também tem uma história que é interessante sobre como que foi construída essa legislação. E fora, por último, tem uma coisa que meus alunos de direito adoram, que é casuística, né? Então tem vários casos também, todo mundo conhece algum caso de acontecer alguma coisa, então acho que esse debate vai ser interessante. Eu pedi para o Emerson a gente pular rapidamente só para um slide que está bem mais para frente, mas é porque é um caso recente que eu acho que eu queria trazer só para... eu vou falar de outros casos também, mas eu queria trazer só para ilustrar um pouco, logo no começo, dar um tom do que a gente está falando, né? E depois a gente vai voltar a esse caso mais para frente. Mas eu queria já trazer um caso, porque como é algo recente, e talvez vocês tenham visto, há 2 dias, né, hoje é dia 23, há 2 dias a gente teve essa notícia de que um juiz, inclusive da minha cidade natal, Osasco, aqui do lado de São Paulo, na Grande São Paulo, ele absolveu um youtuber, o Júlio Cocielo, por acusações de racismo. E aí eu acho que tem algumas coisas interessantes aqui para a gente poder pensar. Primeiro, ele diz o seguinte, que as frases podem ser de gosto discutível, né, mas não vê a incitação ao racismo. Frases como, né, a única solução, isso abre aspas, né, a única solução é exterminar os negros, ou frases como Mbappé, que é aquele jogador, né, francês, conseguiria fazer um arrastão top na praia, e coisas desse tipo. E aí depois ele fala também uma coisa sobre, acho que o MC, sobre os Racionais, etc. Então, aí ele fala, não, o juiz fala, não absolve porque é um gosto discutível. E aqui tem alguns elementos, e eu vou ler só esse parágrafo que o juiz fala, porque acho que tem muita coisa para a gente poder discutir ao longo da aula de hoje, que ele diz o seguinte: o réu afirmou em seu interrogatório não ter agido com a intenção de ofender qualquer raça ou etnia, mas apenas imbuído do intuito de ser engraçado, de divertir a sua plateia em seu palco, entre aspas. As testemunhas confirmaram que o acusado nunca demonstrou um comportamento ou atitude racista. Aqui eu paro para a gente pensar o seguinte: por trás dessa frase do juiz tem a ideia de intenção, né? Ou seja, que exigiria uma intencionalidade específica a um insulto racista, seja qualificado como crime de racismo ou de injúria racial. Eu já vou falar um pouquinho sobre a diferença entre os dois também. Mas tem uma intenção, né, que é uma intenção de ofensa, é uma intenção de ofender a honra, seja de um grupo inteiro ou de uma pessoa, né? E aí, alguns autores, como, por exemplo, a próprio Adilson Moreira, né, um livro que eu recomendo, que chama Racismo Recreativo, o Adilson vai questionar, né, essa definição do que é essa intenção de discriminar ou de diminuir a honra de uma pessoa em razão de sua raça e da sua cor, porque muitas vezes, como que você consegue provar isso se não pelas próprias palavras que as pessoas utilizaram, né? Não dá para você abrir na cabeça da pessoa e pensar, será que ela é racista, né? E aí a intencionalidade, ou seja, esse dolo específico que se exige, dizendo que você tem que ter um dolo de ofender a honra de um grupo ou de um indivíduo, ele é muito problemático quando você não utiliza as próprias palavras e gestos, etc., que as pessoas utilizaram, e tenta achar algo a mais para poder provar que não era racismo, ou que era racismo. Nesse caso, por exemplo, ele fala claramente que, olha, as testemunhas falaram que ele nunca mostrou comportamento ou atitude racista, né?
obviamente, além das frases que ele já falou, mas é dessa ideia de eu preciso achar uma intenção dolo que seja específico e que vá além do que eu estou avaliando no crime, que é justamente a fala dele, né? Como dizendo assim, é como se a questão de ser ou não racista fosse uma identidade que está impregnada na pessoa e que se ela não está impregnada na pessoa, ele não é racista, mesmo que ela tenha conduta racista. Por exemplo, aquela defesa que as pessoas falam, você teve uma atitude racista. E a pessoa responde, não, eu não sou racista, imagina, nunca pensei isso, tenho até um avô que é negro, algo parecido, né? Esse tipo de justificativa é para você absolver, é como se você estivesse falando que, olha, eu posso até ter expresso uma intenção racista naquela fala, naquele gesto, mas eu não tenho identidade de uma pessoa racista, né? E que, na verdade, aqui a gente não está analisando se a pessoa tem identidade racista ou algo parecido, porque isso não existe. A gente está falando, na verdade, das atitudes e se elas são, de fato, discriminatórias ou não, né? Então, e aqui tem a questão que o Adilson Moreira vai trazer também, das diferentes estratégias que a gente vai ver ao longo da aula de hoje, as diferentes estratégias jurídicas que os juízes muitas vezes utilizam para não ver o racismo naquela situação. Uma delas é justamente a ideia do cômico, né? Ou seja, foi engraçado, foi só para divertir a plateia. Em ler decisões judiciais de racismo, você vê vários desses artifícios. Às vezes você fala, não, é no calor da discussão, então a pessoa xingou no calor do momento, no calor da discussão, então não teve a intenção racial. Ou já escutei a pessoa falar, usar uma expressão, e aqui nessa aula eu vou ter que falar algumas expressões que podem ser ofensivas, né? Mas é a intenção de, não ofender, mas a intenção é realmente mostrar o que foi falado. Teve um caso, por exemplo, que a gente viu num acordo no TJ de São Paulo, que dizia que a pessoa chamou o outro de negro de merda. E essa expressão foi entendida como um vocativo, literalmente vocativo, foi isso que o tribunal disse. Um vocativo, como você chamando a pessoa. Como se eu chamasse a pessoa, oi Marcela, tudo bem? E aí eu chamo, mas em chamar o nome eu chamo de outra coisa. Então, o que eu estou querendo dizer é que hoje, existe um desafio, quando a gente fala da lei, é uma coisa. Agora, quando a gente fala também de como a lei é interpretada, ela passa por vários daqueles racismos institucionais, intersubjetivos e estruturais que a gente falou nas outras aulas, né? E também passa, porque a gente falou na última aula, pelo crivo da polícia também, muitas vezes de investigar ou não investigar se há de fato um caso de racismo em questão. E às vezes dá uma ligação de que há uma motivação racista, mas isso não é levado à frente, justamente pelo que a gente falou na última aula. Então, os subterfúgios que existem judiciais para você, que muitas vezes não estão escritos na lei, mas que faz com que você tenha que tentar reverter a lógica do judiciário, que é uma lógica muitas vezes da branquitude, isso é algo muito importante. E aí, por último, ele diz o seguinte, é importante que a gente leve em consideração o contexto em que as expressões foram utilizadas, né? Ou seja, como se as palavras em si, aquelas frases, não for suficiente para ter uma intenção clara de discriminação em razão de raça e cor. E aqui vai um depoimento pessoal, né? Eu fui vítima, né, de um caso de racismo há um tempo, denunciei não, né? Prestei queixa e aí a pessoa foi processada e está sendo processada criminalmente. Na audiência, o advogado do réu disse o seguinte, e eu estava presente, era uma audiência que eu prestei depoimento, o réu disse o seguinte, olha, quer dizer, o advogado do réu disse o seguinte, olha, ele é um respeitado membro da comunidade dele, ele é um médico muito respeitado, ele é uma pessoa e ele usou respeitado várias vezes, né? Quer dizer, isso não tem nenhuma relação com o fato ou não de ele ter cometido o crime de racismo, mas é como se dissesse assim, ele não tem identidade de uma pessoa racista, porque uma pessoa racista tem que ser uma pessoa muito má, tem que ser uma pessoa que, enfim, então essa lógica de formas de absolvição, né, que não estão previstas na lei, mas que na verdade são importantes, né, para a gente poder pensar. Então, enfim, eu trouxe esse caso só como aconteceu agora, né, há 2 dias. E aí, não, outro ponto só por último mesmo desse caso, que acho que só nesses 3 parágrafos tem muita coisa para a gente destrinchar, né? A última coisa diz o seguinte, que ele tem um canal de humor que tem 15 milhões de assinantes, e aí o juiz disse, por que tem 15 milhões de assinantes? Provavelmente tem pessoas de todas as camadas sociais,
origens, raças e níveis educacionais diversos. Então, essa diversidade o absolve, né? Porque são pessoas negras que seguem ele, né? Então, é basicamente isso que o juiz está dizendo. Então, é muito interessante porque esse caso mostra a dificuldade de a gente, de fato, tratar a questão racial de forma séria como crime, né? Quando a gente está falando de crime de racismo. E aí, Emerson, pode voltar lá no começo, por favor. E aqui, gente, eu só trouxe isso porque acho que dá o tom um pouco da dificuldade que a gente vai discutir hoje. E aí, eu vou falar um pouquinho, pode passar. Eu vou falar um pouquinho sobre alguns tópicos, e aí fiquem super à vontade para levantar a mão, e eu vou fazer também pausas para a gente poder ir conversando ao longo desse tempo. Eu acho que primeiro eu queria, o plano de voo é um pouco esse, né? Ou seja, de que primeiro a gente vai falar o que são crimes de ódio, porque racismo e injúria racial se inserem na questão de crimes de ódio. Depois eu vou falar um pouquinho sobre racismo, injúria a partir da perspectiva da história, como que surgiu esses crimes no Brasil. E aí vou dar alguns outros casos, além daquele que eu já mencionei sobre racismo e injúria racial. E, por último, vou falar um pouco sobre também a Convenção Interamericana, que foi ratificada pelo Brasil em 2022 e que traz alguns elementos interessantes para a gente poder pensar sobre a questão racial, além, claro, do crime propriamente de racismo, né? Pode passar. Então, quando a gente fala sobre crimes de racismo, a gente tem que entender que eles fazem parte de uma lógica que em inglês a gente chama de hate crimes, né, ou de crimes de ódio. E aí tem uma discussão, inclusive na literatura, sobre isso, porque muitas vezes as pessoas confundem, né? Quando você diz assim, essa atitude foi racista, aí a pessoa fala assim, não foi, porque racismo é crime, e isso não é crime que eu fiz, né? Ou a liberdade de expressão, algo parecido. Crimes de ódio, eles não são cometidos somente por meio de um comportamento ou de uma ação física. Muitas vezes também podem ser por fala, por escrita, né? Que podem ser discriminatórias. O próprio termo crime de ódio, ele é elástico, ele não tem uma clareza sobre o que significa crime de ódio no ordenamento brasileiro, no ordenamento jurídico brasileiro. Mas você tem algumas referências importantes. O Secretariado-Geral da ONU tem uma estratégia das Nações Unidas sobre crimes de ódio, em 2019, que define crime de ódio como qualquer tipo de comunicação na fala, escrita ou comportamento que ataque ou use linguagem pejorativa ou discriminatória com referência a uma pessoa ou grupo com base em quem eles são, né? E aí tem as categorias religião, etnia, nacionalidade, etc. No caso da criminalização da LGBTfobia, na DO 26, o Supremo Tribunal Federal falou que ali no contexto de LGBTfobia, e que se aplica também no caso de racismo, muitas vezes são perpetuados, né, por meio de discursos de ódio que são exteriorizações que incitam a discriminação, a hostilidade ou a violência, né? Mas, claro, é uma definição genérica para a gente poder começar a pensar sobre esse tema. Pode passar. E aí, uma coisa que é interessante é que, como eu falei, a gente vai ver hoje muitas, mas muitas estratégias que o judiciário utiliza para impedir que você tenha um processamento de crimes de racismo, né? Um deles é justamente quando você se vê numa situação onde é evidente o caso de racismo, só que há uma resistência que haja uma condenação. Teve um caso de denúncia contra o Bolsonaro, foi decidido pelo STF em 2018, em que ele comparava ali as comunidades quilombolas a arrobas, né, de arroz, como animais podem ser pesados. E aí o STF ele falou assim, olha, não seria um caso de crime de racismo, porque, e aí eu acho que é interessante de colocar assim, que ele diz o seguinte, que foi desprovida, isso é o STF falando, as falas foram desprovidas da finalidade de repressão, dominação, supressão ou eliminação de uma raça em relação a outra. O que ele está dizendo com relação a isso? Ele está dizendo o seguinte, olha, foram graves? Foram, mas elas não chegaram ao tal ponto de falar que você está querendo reprimir, dominar, suprimir ou eliminar uma determinada raça em relação a outra, né?
Esse parâmetro, que é o parâmetro alto, né, você basicamente só funciona se inclusive o youtuber cairia nesse parâmetro, né, porque ele fala de exterminar os negros. Mas esse parâmetro é tão alto que é difícil que um discurso de ódio chegue a tal ponto, é mais difícil, pelo menos, né? E esse parâmetro alto não existe na lei. A lei não fala que você tem que fazer discurso só de dominação, supressão, eliminação para que seja com discurso de ódio ou que seja crime de racismo. Simplesmente ele não fala isso, né? Ela fala e eu vou mostrar os tipos penais, mas ela fala ali especificamente no artigo 20 da Lei de 7786, ele fala especificamente sobre discriminar ou incitar ou praticar discriminação em razão de raça e cor, né? Então ele é genérico, ele não vai falar sobre esse parâmetro, mas esse parâmetro é um parâmetro construído judicialmente para poder impedir que você tenha a judicialização e a criminalização de atos de racismo. Pode passar. E aí tem uma discussão dentro do direito, né, especialmente quando a gente vai olhar sobre discurso de ódio, que é uma discussão sobre, a gente deveria tolerar os intolerantes, né? Tem toda uma discussão sobre isso, o paradoxo da tolerância, que é se a gente tolera, a partir do momento em que, por exemplo, aquele grupo que é intolerante assume o poder, ele pode destruir a tolerância em si, né? Então, esse é um pouco do paradoxo, de forma resumida, claro. Mas, e aí, a própria filosofia fala o que significa ser tolerar grupos ou discursos que são diferentes dos seus, né? Significa você aceitar que haja uma objeção ao seu argumento, ou seja, aceitar que é possível pessoas discordarem de você, é possível de que a sua posição ela tem que ser, você tem que aceitar que ela seja rejeitável e tem que aceitar que ela seja voluntária, ou seja, ninguém é obrigado a ter uma posição que você tem, né? E ter uma ideia de que você tem que endossar uma visão de que é possível que as pessoas possam coexistir, respeitar, etc. Então, a tolerância tem um pouco disso. Mas a literatura mais crítica, pode passar, Emerson, a literatura mais crítica vai falar o seguinte, de que o discurso de ódio, ele na verdade, ele tem vários componentes que podem ser prejudiciais, inclusive a tolerância em si, né? Pode passar. E aqui, por exemplo, tem algumas referências que são importantes. Tem um livro que se chama... tem dois livros, na verdade. Um que se chama Palavras que Machucam, Words That Wound, e tem um outro que se chama Devemos Defender Nazistas, que é dois livros que tratam, que são de autores da literatura crítica racial dos Estados Unidos, e essa frase sobre os nazistas é porque nos Estados Unidos é permitido manifestações nazistas, abertamente nazistas, sob a lógica da liberdade de expressão. E aí esses autores vão criticar, porque eles vão falar o seguinte, olha, existem vários elementos que a gente precisa levar em consideração para poder falar que não dá para a gente tolerar discursos que são abertamente racistas, né? Então, um deles, por exemplo, um dos argumentos é dizer o seguinte, de que as palavras em si, elas podem machucar, né? Quando você está falando, não é só agressão física, mas é a violência psicológica, a violência verbal, tem todas essas violências, eles são violências que são perpetuadas e que elas machucam, né? E que elas machucam muitas vezes tanto quanto a violência física, né? Além disso, tem outro ponto importante que a gente vai pensar sobre a questão de teorias críticas sobre liberdade de expressão, é dizer o seguinte, de que quando você tem a permissão de discursos de ódio, você pode ter um aumento da violência, né? Então, porque muitas vezes as pessoas falam o seguinte, ninguém está batendo em ninguém, é só um discurso, né? Ninguém está falando nada, né? Eu lembro recentemente que a Folha publicou um artigo, que depois eu fui criticar, do Antônio Risério, que ele vai falar que as pessoas, que existiria um ódio, né, generalizado de pessoas negras com relação a pessoas brancas, e que há vários crimes que são cometidos de pessoas negras contra pessoas brancas por um ódio racial, e isso deveria ser levado em consideração, e isso não é divulgado muito na imprensa. Esse tipo de discurso, inclusive, é um discurso que é muito utilizado. Andréia, seu microfone está aberto, André. Desculpa. Imagina.
quando você fala sobre esse tipo de discurso, né, que existiria um ódio de negros contra brancos, etc., e que o racismo ele também se perpetua contra pessoas brancas, etc., isso é um tipo de retórica que é muito comum em blogs supremacistas brancos, né, de que essa ideia, sabe aquelas teorias conspiratórias, dizendo assim, olha, a imprensa não está falando que pessoas brancas estão morrendo porque negros estão matando elas, né, essa é teoria conspiratória. Por que eu falo disso? Porque isso parece um discurso que você fala, mas é só um discurso, ninguém está fazendo nada, né, com relação a isso. Só que a partir do momento que esse discurso de ódio ele começa a ser espalhado na sociedade e não combatido, ele acaba sendo normalizado e que pode gerar efeitos de violência. Para dar um exemplo, no caso dos Estados Unidos, você teve um aumento durante o governo Trump de grupos supremacistas e de violência e de aumento de crimes de ódio, né? Ou seja, não é só uma violência que existe na teoria, a relação entre discurso de ódio e violência são muito evidentes. Basta ver, por exemplo, toda a discussão sobre o genocídio em Ruanda, né? E a ideia de que durante um tempo as pessoas recebiam, né, propaganda no rádio que desumanizava outro grupo étnico e que esse foi um dos propulsores com relação ao genocídio em Ruanda, né? Então, a relação entre as duas coisas não são diferentes. Além disso, tem uma outra questão que é importante, que você falar que discutir ódio deveria não ser punido, você desconsidera que, na verdade, o discurso também é um tipo de ação, né? Não é só a agressão física, mas o discurso também é ação, né? Como a Butler tem um livro que fala Excitable Speech, que ela fala sobre performance, o discurso como performance, né? Ou seja, quando você tem uma pessoa, por exemplo, que é submetida a microagressões constantemente por meio da fala, isso cria um ambiente hostil e pode ser tão violento quanto algum outro tipo de agressão que a gente possa verificar, né? Pode passar, por favor. E aí, esses argumentos que eu trouxe, né, é um pouco para a gente poder pensar o seguinte: quando a gente pensa sobre discurso de ódio, e aqui especificamente discurso racista, muita gente diz o seguinte: olha, essa é a parte de um texto meu que chama Três Argumentos para Regulamentar o Discurso de Ódio, e ali eu vou falar o seguinte, de que muita gente fala, olha, não, o discurso de ódio deveria se permitir na sociedade porque ele é parte da liberdade democrática, né? As pessoas podem falar o que elas quiserem. Acontece que existe um discurso que é um contra-argumento que é importante, que diz o seguinte, olha, faz parte da democracia que todas as pessoas sintam que elas têm o mesmo valor dentro da sociedade, né? Então imagina, por exemplo, a posição de uma pessoa judia que passa na frente de uma manifestação neonazista nos Estados Unidos, né? O que não é só uma liberdade de manifestação e de protesto, na verdade é uma forma de dizer, olha, você não é bem-vindo nesta sociedade, né? Então a ideia de você permitir sistematicamente discursos de ódio é você permitir que as pessoas sintam que não são igualmente pertencentes àquela sociedade que, em tese, deveria ser democrática, né? E além dos outros pontos que eu já mencionei, como alguns vão dizer que o discurso não é ação, então seria inofensivo, mas a gente sabe que existem ainda problemas com relação a isso, porque você pode ter um aumento do discurso de ódio, basta ver no Brasil, né, que várias pesquisas vão mostrar um aumento de formação de grupos supremacistas, né, em várias regiões do país, especialmente no Sul. Então, você tem a relação com o discurso e com a prática que não dá para a gente trivializar e separar, e simplesmente separar, né? E também algumas pessoas vão falar o seguinte, mas ninguém tem que ser responsabilizado pela fala, só pelas ações, né? Como se as falas não fossem ações. E constantemente, falas são punidas pelo direito penal, né? Quando você fala, por exemplo, um testemunho falso, quando você pode ter vários outros crimes que sejam cometidos por meio o bullying, que foi criminalizado recentemente. Você pode ter vários crimes que são feitos por meio da fala. Então, essa distinção entre fala e ação, ela muitas vezes não funciona, né? Pode passar. E aí, um dos pontos que acho que conecta bastante o que a gente falou, especialmente na primeira aula, e aqui eu vou usar bastante esse texto, que é da minha colega aqui da GV, a Marta Machado, e a Marcia Silva e a Natália Neres.
que esse livro é bem interessante, esse livro, não, desculpa, esse artigo está online, que vocês podem encontrar facilmente, chama Legislação Antirracista no Brasil. E é muito interessante porque elas vão fazer uma análise tanto das ciências sociais quanto uma análise jurídica sobre casos de racismo. E aí uma coisa que eu acho que é interessante, que está muito conectado com o que a gente falou lá atrás na primeira aula, é de que, quando eu falei sobre o racismo intersubjetivo, né, entre duas ou mais pessoas e nessas relações individuais, eu falei que ela não está desconectada com o racismo institucional e com o racismo estrutural, né? É porque essas coisas estão conectadas. Quando você fala a uma pessoa, por exemplo, para proferir um insulto racista, ela precisa estar num contexto em que há instituições que permitam que ela faça isso, que não investiguem propriamente e que dê essa possibilidade para ela, e também numa estrutura social que tem estereótipos com relação a pessoas negras, numa estrutura social que não tem pessoas negras, né, muitas vezes em posição de poder, é uma estrutura social que muitas vezes promove a desigualdade econômica entre pessoas de diferentes grupos. Então, a questão da estrutura e das instituições não está desconectado com o racismo intersubjetivo. E a Marta Machado, a Márcia e a Natália, o que elas vão fazer nesse texto? Elas vão conectar muito bem a questão o que são de fato os estereótipos, porque não é qualquer estereótipo, não é que eu estou falando assim, o seu cabelo é feio, não é só isso. Quando eu estou falando assim, o seu cabelo é feio por ser um cabelo afro, por exemplo, ou ele é sujo, algo dessa natureza, o que eu estou fazendo? Eu estou estabelecendo uma relação de subordinação. Não é só uma opinião minha sobre o seu cabelo. Vou estabelecendo que o seu cabelo não encontra o parâmetro de beleza que eu acho que deveria ser da sociedade e que é compartilhado numa sociedade profundamente racista, né? Então, o estereótipo e o insulto racial, em geral, embute um estereótipo que pode ser vários, pode ser um estereótipo de beleza, de inteligência, de higiene, de meritocracia, de tantas outras estereótipos que você possa ter. E aí o insulto, ele embute, ele tem dentro dele um estereótipo, e esse estereótipo não é só uma opinião sobre a outra pessoa, mas é algo que reforça uma subordinação, né? E ele tem esse efeito performativo de proclamar uma inferioridade racial. Então, quando eu digo, por exemplo, pessoas negras têm que ser mortas, como o caso do youtuber, não é só uma opinião. O que eu estou dizendo é reforçando um estereótipo e um sistema que extermina pessoas negras, né? Então, você está reforçando mecanismos de subordinação. E esses mecanismos podem ser vários, né? Como eu mencionei, podem ser estereótipos sexuais, podem ser estereótipos de limpeza, higiene, sujeira, pode ser estereótipos de beleza, estereótipos de inteligência e tantos outros que existem, né? E aí a gente pensar sobre isso é muito importante, porque quando a gente pensa sobre estereótipo, a gente tem que sempre a gente cria, e o racismo também faz isso, ele cria identidade por contraste, né? Então ele diz assim, todas as frases, né, que a gente viu ali do youtuber, elas na verdade estão pensando em comparação, né? Então está pensando, quando os Racionais, ele fala, quando eles pedem para levantar a mão, não sei se é assalto ou se é um show, é isso que ele falou num dos vídeos, né? Quando você está fazendo isso, o que você está fazendo? Você está colocando um estereótipo e, ao mesmo tempo, você está um estereótipo que é classista, racista, etc. E, ao mesmo tempo, esse estereótipo ele faz sentido dentro daquela frase, porque ele está contrastando, dizendo que outras pessoas, que são pessoas brancas, se elas pedissem para levantar a mão, não seria a mesma coisa, né? Então, o estereótipo ele trabalha na ideia de uma identidade por contraste, ou seja, sempre tem um grupo que está comparado, né? E isso é importante de levar em consideração e entender isso, porque existe uma diferença entre injúria racial, eu já vou voltar nisso daqui a pouco, mas a diferença entre injúria racial e racismo, né? Que importa aqui. Quando a gente fala de injúria racial, a gente está falando de uma ofensa à honra subjetiva de uma pessoa. O que é isso? É ofensa a uma pessoa específica, de nome e sobrenome, né? Então, se eu insulto uma pessoa, eu estou insultando aquela pessoa específica, né? E aí eu estou querendo prejudicar a honra subjetiva daquela pessoa. O racismo, especialmente o artigo 20 da lei de racismo, que também vou falar um pouquinho mais para frente, mas o artigo 20 da lei 7716, que é a lei de antirracismo, ela diz o seguinte, que criminaliza a prática e incitação de discriminação. E isso é escrito de forma genérica desse jeito. E aí o judiciário entende que aqui você está criminalizando não a ofensa à honra
individual, subjetiva da pessoa de nome e sobrenome, mas você está ofendendo a honra de todo um grupo, né? Então, o contraste entre injúria racial e racismo, muitas vezes na literatura, é esse, de que a injúria tem a ver com uma honra subjetiva daquela pessoa, e o racismo é, na verdade, uma ofensa a um grupo como um todo. Então, quando o youtuber diz, eu acho que esta pessoa deveria morrer por ser uma pessoa negra, isso é uma injúria, no sentido que ele está focando em uma pessoa. Quando ele diz todas as pessoas deveriam, aí ele está falando de um grupo coletivamente, né? Acontece que, se a gente pensa a partir dessa perspectiva de que estereótipo é construído por meio de identidade por contraste, a divisão entre honra subjetiva e honra do grupo fica um pouco tênue, né? Não existe tanto essa divisão. Por quê? Porque se eu vou xingar uma pessoa específica dizendo, Marcela, eu não gosto do seu cabelo, eu não estou falando só da Marcela, eu estou falando, na verdade, de todas as mulheres negras que têm cabelo como a Marcela. Então, a distinção entre pessoa e grupo, ela também é muito tênue, né? Então, por isso que muitas vezes, nos casos reais de crimes de racismo julgados no judiciário, muitas vezes não era, grande via de regra, não era considerado como crime de racismo, quando muito era injúria racial e muitas vezes nem isso, era injúria simples, né? Então, a gente precisa entender que, até no ponto de vista mais da teoria, a distinção entre honra subjetiva de uma pessoa e honra do grupo, ela é tênue, né? Quando a gente vai olhar na literatura, justamente por causa da forma que o estereótipo é construído. Ele pega características individuais, mas ele, na verdade, está falando de grupos, né? Então, quando eu falo de um cabelo de uma pessoa, não estou falando só daquela pessoa, mas estou falando de todo um estereótipo a respeito do grupo a qual aquela pessoa pertence, né? Mesmo que muitas vezes eu não diga o nome do grupo explicitamente, né? Pode passar, Emer. Liguei aqui o ar-condicionado porque parece que eu tô dentro de um avião aqui dentro. É, então, quando a gente fala sobre a legislação antirracista, é importante perceber que quais são os tipos de crimes que são previstos ali, né? Ali a gente tem a principal legislação no Brasil, que é a legislação de combate ao racismo, que é a legislação 7716 de 89, né? A 7716 de 89, eu vou falar um pouco na próxima parte da história, mas ela é construída com vários tipos penais, que são tipos muito específicos. Então, ele fala discriminação ou recusa de atendimento em estabelecimento comercial. Então, se você não puder ficar hospedado num hotel por ser uma pessoa negra, ou não puder ficar num bar e você ser expulso de um bar porque você é uma pessoa negra, você não conseguiu um emprego porque você é uma pessoa negra. Então, por exemplo, tem o caso da Simone, que tinha aquele caso da frase que falava procura-se babás brancas, né? E aí, então isso é um claro crime de racismo, porque é um óbice ao emprego, né? Uma vaga de emprego em razão de sua raça e cor. Também o óbice à ascendência, a crescer, a mobilidade dentro do emprego, também em razão da raça e cor, também é um crime de racismo. Então tem uma série de crimes que são, na verdade, condutas muito específicas, né? Como esse do bar, do restaurante, do hotel, do emprego e etc. E tem um artigo que é genérico, né? E esse artigo genérico é o artigo 20 da Lei 7716. Né? Eu sei que vocês são quase todos, ou se não todos, servidores públicos, vocês adoram. Essa é uma brincadeira, tá, gente? É um estereótipo, mas vocês adoram, né? Número de portaria, número de lei, artigo, etc. Esse é meu estereótipo, ainda bem que não criminalizaram ainda o preconceito contra servidores. Não, brincadeira. Mas, e aí eu vou falar alguns artigos aqui. Então, tem o artigo 20 da 7716, que é justamente sobre discriminação. E os advogados não são muito diferentes nisso, né, do que em relação aos servidores. E esse crime do artigo 20, ele é um crime genérico, então ele vai falar incitar ou praticar discriminação. E é esse artigo que o judiciário muitas vezes entende como seria um insulto, na verdade, a todo um grupo, né, que está dentro desse artigo 20 da 776, que seria incitar ou praticar a discriminação. Muitas vezes se entende que é como se fosse uma injúria coletiva, ou seja, não é contra uma pessoa específica, mas é contra um grupo como um todo, né? E além disso, você tem a punição de circulação
de itens que sejam veiculação e circulação de itens que sejam associados, né, ao nazismo. Então, quando as pessoas falam assim, o nazismo é crime no Brasil, né? O que eles estão falando? Eles estão falando especificamente da questão de exibição e circulação de símbolos nazistas como suástica, tá? E aí tem um problema, né, com relação a isso. Uma vez te encontraram, por exemplo, uma pessoa que tinha um símbolo nazista em casa, né? E aí fala, racismo é crime, né? A questão é, do ponto de vista do tipo penal, ele poderia ser punido se ele tivesse enquadrado dessa lógica de exibição ou de circulação de suástica, né, nesse sentido. Então, inclusive, deveria ser modificada essa legislação para que fique mais claro, porque é mais difícil você encontrar casos onde tem essa exibição e circulação, né? Pode passar, por favor. Me mandaram aqui no chat perguntando, esse artigo, sim, esse artigo, que tem um outro também que depois eu vou passar, mas esse é um dos principais artigos, sim, mas obrigado por ter colocado. Acho que foi a Luna que colocou, obrigado. Então, quando a gente fala sobre legislação de combate ao racismo no Brasil, é interessante a gente pensar o seguinte: existe a primeira lei, e eu vou falar daqui a pouquinho sobre ela, sobre a história dela, mas existe a primeira lei de 1951, que é a Lei Afonso Arinos, e essa legislação que estabelecia o racismo como contravenção penal. Né, então, com uma punição menor, que basicamente as pessoas não eram punidas por esse crime, por essa contravenção penal. E aqui é interessante que os tipos penais que a gente tem hoje na legislação de racismo, eles são muito derivados dessa legislação de 51. Então, como eu mencionei, a lei de 7716, que é a lei atual de 89, que é a lei vigente sobre a questão de discriminação e racismo, ela vai dizer o seguinte, que você tem umas condutas específicas, né, como eu mencionei, como recusar hospedagem, etc. Isso já existia na legislação de 1951. Então, esses tipos penais específicos já existiam quase com a mesma redação na legislação de 1951, né? E aí você tem, em 88, também vou falar um pouquinho sobre isso, mas em 88 você tem a Constituição, tem um livro da Natália Neres, que fala Movimento Negro na Constituinte, onde ela vai falar sobre as diferentes propostas que se teve na Constituinte para a população negra. Tinha um grupo de trabalho que trabalhava com a questão da situação da população negra. Houve vários discursos nas comissões da Assembleia Constituinte. Então, tem um discurso que está tem um compilado, um livro que é todos os escritos da Lélia Gonzalez, e ali tem um discurso da Lélia Gonzalez na Constituinte de 88, que eu acho que é interessante. Então, e ela falava sobre a importância, né, de você combater o racismo, etc. E aí você tem a lei que a gente chama de Lei KO, que é de 89, que é a lei vigente hoje no Brasil, que estabelece, né, então, a Constituição estabelece que você tem que punir, né, o racismo, a discriminação, e que o racismo é um crime inafiançável e imprescritível. Inclusive, a Constituição ela fala que um dos objetivos da República, né, é justamente combater formas de discriminação. Inclusive, esse é um ponto importante, quando a gente estava tendo aquela outra conversa, né, Marcela, lá atrás com o TCU, uma das discussões que surgiu foi qual que é a base legal para ações, né, que o TCU poderia ter e outros órgãos públicos para promover medidas de combate à discriminação, ações afirmativas, etc. Né? E a gente está falando que uma das bases é justamente a própria Constituição que estabelece que é um dos objetivos da República o combate à discriminação, fora tantas outras legislações, que eu vou mencionar algumas, que tratam com a questão de ação afirmativa, discriminação, etc. Né? Então, isso existe, e pode servir como base legal, né? E, além disso, tem no artigo 5º da Constituição, além da parte que vai falar sobre racismo ser um crime inafiançável e imprescritível, tem uma outra parte que fala que a lei punirá atos de discriminação. E essa
parte do artigo 5º é muito importante porque foi uma das bases, além do próprio Lei de Combate ao Racismo, mas esse artigo da Constituição que fala que a lei punirá formas de discriminação, ele foi utilizado como base para a criminalização da LGBTfobia, né? Então, dizendo, olha, que a lei tem que punir, ela não está punindo, e tem uma morosidade no legislativo com relação a isso, né? E aí, depois da Constituinte, você teve logo em seguida a Lei K.O., que transforma os tipos penais, as contravenções penais que estavam na Lei de 51 em uma nova legislação penal, e aí com leis mais duras, né? E que você tem um alargamento com novos tipos penais estabelecidos na Lei de 89, que é a lei ainda vigente, que é a Lei K.O., né? E aí, tem um meandro importante para falar, é que quando você olha na legislação, e está faltando um ponto mais recente nessa tabela, e eu vou falar daqui a pouquinho sobre ele, mas depois da lei de 89, era muito difícil você punir as pessoas por uma ofensa, né? E a gente sabe que no contexto brasileiro, por que a ofensa é importante? Porque no Brasil, a gente como a Lélia falava, né? O Brasil é o país do racismo por denegação, né? Então, a gente pratica racismo constantemente e finge que a gente não está praticando, né? Então, é mais difícil você achar, por exemplo, legislações ou políticas específicas que vão dizer o seguinte: sim, negros não podem estar nesse elevador, negros não podem fazer isso. É mais difícil. O nosso racismo, muitas vezes, além de ele ter uma peculiaridade, muitas vezes ser um racismo conectado com a cor e o fenótipo, ele também é um racismo que muitas vezes se dá nas sutilezas, muito entre aspas, do dia a dia, né? Nas microagressões do dia a dia, que determinam quem pode estar nos espaços e quem não está. Então, você não vai ter no Brasil, muito provavelmente, uma placa dizendo negros não podem entrar nessa loja. Agora, você vai ter no Brasil um segurança seguindo a pessoa durante o tempo inteiro que ela esteja numa loja, né? Então, as formas de discriminação, muitas vezes, é quase como elas são tão espertas que elas mudaram a forma que elas conseguem se manifestar, né? Tem uma frase muito forte da Sueli Carneiro, que eu lembro, que ela dizia que o racismo no Brasil é como se fosse um animal noturno, que a gente só percebe ele no dia seguinte com os rastros que ele deixa, né? Ou seja, dessa ideia de que quando a gente vai olhar os números de desigualdade, salário e tantos outros, você vê a disparidade racial assim, evidente, né? Só que no dia a dia parece que ele não existe, parece que ele está subentendido, né? Então, esse aspecto eu acho que é muito fundamental a gente ter em mente e não esquecer, né? E aí, por que eu estou falando disso? Porque percebeu-se que a lei de 89, a lei K.O., ela, embora trouxesse o endurecimento da legislação, ela não trazia, que de fato não revertia na criminalização de atos de racismo. E uma das consequências, e um dos gargalos com relação a isso que se entendia na época, era porque faltava uma punição específica para insultos racistas, que muitas vezes o racismo ele se manifestava por meio desses insultos, quase como um ato falho na nossa psique coletiva, né? Então a gente finge que que não existe o racismo, mas de vez em quando esses atos, né, eles acabam no calor da discussão, no momento mais emocional, aí acaba surgindo esses tipos de atos falhos, né, que seriam os insultos racistas. E aí, o que aconteceu? Em 97, já tinha o dispositivo claro de injúria, né, no Código Penal, de insulto à honra de uma pessoa. E aí, em 97, teve uma modificação no Código Penal que colocou o crime de injúria dentro do Código Penal. O que ele fez? Ele simplesmente colocou uma pena mais grave para a injúria se ela for cometida com essa intenção ali, com essa razão de raça e cor, né? E aí vocês pensam, então agora tudo certo, né? Resolveu, tá tudo ótimo. Então, né, o judiciário é muito bom de criar subterfúgios, né? Não só dos subterfúgios que a gente falou, mas também de a gente pensar sobre enquadramento. E aqui, pensem comigo, você tem uma legislação de 89, que é uma legislação de racismo, de crimes de racismo. Aí você tem uma legislação que inclui no Código Penal a injúria racial. São duas leis, né? A injúria está no Código Penal, a injúria racial está no Código Penal e a lei de racismo está na lei de 89. Qual que é a conclusão a conclusão que os próprios juízes estabeleceram? A injúria não é racismo.
Por que injúria não é racismo? Porque são tipos penais diferentes. Por que são tipos penais diferentes? Ah, porque estão em duas leis diferentes. Pronto. Então, no Brasil, durante muito tempo, se colocou a injúria racial não como racismo, mas ela como um tipo penal menor, e, portanto, ninguém era condenado, quase ninguém era condenado por crime de racismo, que era de 89, e pouquíssimas pessoas eram condenadas pelo injúria racial, porque você tinha alguns problemas com relação a isso. Por exemplo, você precisava da representação da vítima, aí a vítima às vezes achava que não ia dar em nada, e que não queria, e depois ela não continuava com o caso. Ou você tinha... a pena era mais baixa, então você simplesmente... a pessoa acabava não, né, sofrendo nenhuma consequência no processo penal. Então era um crime meio assim, como diz a expressão, que é uma expressão da época da escravidão, para inglês ver, né? Ou seja, essa ideia de que, olha, a gente tem uma lei de racismo e a gente tem uma injúria racial, mas as duas coisas não se conversam necessariamente. Elas só foram oficialmente conversar em 2023. E aí eu vou falar um pouquinho sobre isso. Mas esse ato, né, esse tempo em que a gente teve injúria racial e o crime de racismo, era muito comum você escutar que injúria não era um crime de racismo e que as duas coisas eram separadas, porque eram leis separadas, lógicas separadas, e que, portanto, ninguém era condenado por crime de racismo, porque nunca se achava que era uma situação tão grave para ser considerado crime de racismo, e a injúria racial era pouquíssimos casos, mas tinha todos os entraves de que a pena é menor, então, portanto, as pessoas não sofriam consequências razoáveis. Então, quando você escutava da sociedade civil dizendo racismo é crime, aí você fala, tá, mas pelo não mútil, né? Porque você tem, na verdade, uma legislação que pune o racismo, mas que ela não se traduz na prática em consequência. E aqui, claro, só uma nota de rodapé, eu estava brincando com meus alunos ali da clínica jurídica, que a gente está fazendo uma série de propostas legislativas na nossa clínica, e um dos grupos, eles ficaram responsáveis por fazer propostas de mudanças na legislação federal, e aí eles fizeram propostas de mudanças na lei de racismo, no Código Penal, no Código Civil, etc. E aí eles se empolgaram. Hoje foi aula de manhã, Marcela, e aí eles se empolgaram e criaram, assim, 10 tipos penais. Aí eu falei assim, calma, gente, vocês estão muito punitivistas, calma. Então, assim, não estou querendo dizer, claro, que aqui que a lei penal vai resolver todas as coisas, muito pelo contrário, né? A gente sabe todos os problemas, todo o racismo no sistema penal, a encarceramento em massa e tudo isso, né? O que eu estou querendo dizer existe uma demanda histórica de movimentos, né, para que reconhecer que racismo é crime, justamente para não normalizar aquelas condutas, né, que muitas vezes são normalizadas, porque a nossa trajetória na nossa sociedade é de normalização dessas condutas e não e achar que elas, né, então o fato de ser crime de racismo tem um efeito que movimentos consideram como um efeito simbólico, tipo, demarcar de que isso não é permitido, mesmo que muitas vezes na prática sofra com todas as consequências e todas as ineficácias do sistema penal, né? E todas as problemáticas com relação a ele. Mas, aí, claro, a gente já falou um pouco disso, mas aí tem um foco, outras legislações de foco na inclusão, né? Como a inclusão da questão da história, da lei, né? Que estabelece a obrigatoriedade de ensino na história, da história e cultura afro, em 2003, a Estatuto da Igualdade Racial em 2010, que é um panorama geral sobre como que a equidade racial pode ser implementada em várias áreas na sociedade, vários tipos de política pública, educação, saúde, etc. Tem, obviamente, as cotas nas universidades em 2012 e a cota nos serviços públicos, nos concursos públicos em 2014, que, inclusive, está passando agora por um processo de revisão, né? E a lei de cotas foi atualizada também recentemente, com um efeito diferente, porque a de 2014 tem o efeito também de que perde a sua validade, e a de 2012 das universidades não perdia a sua validade. Então, essas são algumas das legislações aqui. Eu passei um pouco mais de tempo para a gente falar sobre essa mudança da legislação do penal para a injúria, porque eu acho que é importante, porque muitas vezes a gente confunde, falando, escuta muito assim, mas é racismo, e tantas vezes a gente vê, por exemplo, em notícias muitas vezes eu apareci na Globo News, outros lugares, assim, para explicar o que é cada um dos tipos penais, porque muitas vezes você via, e com razão, né, mas você via as vítimas, assim, indo para uma delegacia, e aí falava assim, que raiva, não virou um crime de racismo. O delegado queria colocar como injúria, mas na verdade era um crime, eu sofri um racismo. E aí as pessoas entenderem que na verdade injúria racial também era racismo, isso é algo complexo, e estava na gênese dessa divisão entre essas duas legislações
diferentes, né? Pode passar, por favor. E daqui a pouco eu faço uma pausa para a gente conversar um pouco. Mas eu queria contar a história da primeira lei, que é essa lei Afonso Arinos, de 51, né? Porque quem vê... Se eu falo para você assim, nossa, o Brasil tem uma legislação de combate à discriminação e combate ao racismo desde 51. Olha que avanço, como que nós somos vanguardistas, né? E aí, quem olha desse jeito, pensa que realmente a gente seria muito vanguardista. Se eu disser para você também que a Convenção da ONU contra o racismo foi ratificada pelo Brasil em 69, que é durante o auge da ditadura militar. Aí você pode pensar, nossa, como nós tivemos uma ditadura militar antirracista. Na verdade, não, né? Por que a legislação de 51 foi adotada e também por que a Convenção da ONU sobre Racismo foi ratificada pelo Brasil em 69? A gente entender por quê. Vocês devem estar perguntando, né? Por que tem uma foto, e eu vou descrever também se tem uma pessoa com deficiência visual. Aqui tem uma foto de uma bailarina negra ali numa performance. E aí você pode se perguntar por que tem, né, uma foto de uma bailarina numa performance. A razão é que essa é a Catherine Dunham. A Catherine Dunham, pode passar. A Catherine Dunham, ela é uma bailarina, ela era uma bailarina negra, que performou no Teatro Municipal em São Paulo, né, que ela ia se apresentar no Teatro Municipal em São Paulo. Pode passar, Emerson. Por favor. Ela é uma dançarina, e ela, em 1950, ela ia se apresentar em São Paulo e ela ia ficar no hotel, que era considerado um hotel de luxo em São Paulo, porque ela estava a trabalho, indo para a apresentação no Teatro Municipal, e ela foi impedida de ficar no hotel. E aí, obviamente, teve uma repercussão grande, isso em 1950, teve uma repercussão grande, né? O Gilberto Freire, né? Vocês devem conhecer pela obra, né? Ele respondeu, né, com desgosto, dizendo que o incidente fez o Brasil se menosprezar em uma subnação, né? E aí teve uma grande indignação com relação a isso, né? Que ela foi negado a sua hospedagem no hotel em São Paulo. Pode passar, Emerson. E aí, logo em seguida, você teve um deputado conservador, que é o Afonso Arinos. Ele propôs, logo em seguida, na segunda-feira seguinte, uma lei para criminalizar o racismo, né, que foi aprovada pela Câmara e pelo Senado e sancionada pelo Getúlio Vargas e por unanimidade. Passou por unanimidade, né? E aí, eu falei para vocês que essa legislação de 1951, ela já é a base para a legislação que a gente tem até hoje, né? E a legislação de 51, ela tem uma série de tipos penais específicos, como eu mencionei, como, por exemplo, negar que hospedar uma pessoa num hotel, né? Isso é um tipo penal que está na lei de 1951, que é na Contravenção Penal de 1951, e está na legislação da Lei CAO de 89, né? Que é basicamente o mesmo tipo penal. E é interessante, o El País, depois eu jogo aqui no chat a matéria. O El País fez uma matéria fazendo resgate sobre essa legislação, e eles disseram o seguinte, que essa legislação, e eles resgataram os debates que houve no Congresso com relação a essa legislação. E os embates no Congresso não era assim, precisamos adotar essa legislação porque o país ainda é um país que tem muito racismo e que a gente precisa combater o racismo que tem no nosso país. Lá era assim, o racismo, juro para você, os discursos eram o seguinte: o racismo é uma coisa de estrangeiro e a gente precisa adotar essa legislação para poder mostrar que aqui não tem racismo. E eu gosto de trazer isso porque é muito sobre o Brasil. Porque a ideia de você mostra que existe uma iniciativa de combate ao racismo, mas na verdade não é para combater o racismo, é para demarcar que não existe racismo no país, até a tal ponto que a gente não tem, que a gente precisa de uma legislação, tem uma legislação para referendar isso, né? A mesma coisa que existia no contexto brasileiro e aí depois também durante as ditaduras, né? Se falava muito sobre, e aqui a época do pós Segunda Guerra, né? E no pós Segunda Guerra você tinha obviamente, né, e com razão,
a uma aversão a qualquer tipo de discussão sobre a questão racial, justamente porque se entendia que, olha, né, olha todo o horror, né, que foi o Holocausto, que foi o nazismo, etc., né? E aí também se entendia que a vantagem do Brasil era que a gente não tratasse desse tema, porque, na verdade, o nosso país ele deveria ter essas relações harmônicas uns com os outros e que, portanto, olha, os conflitos raciais que vemos nos Estados Unidos com a segregação racial, na África do Sul com o apartheid, na Europa com a Segunda Guerra, não tem no Brasil. No Brasil, nós somos todos iguais. Então, essa retórica de uma democracia racial no Brasil era muito forte. Então, a legislação do Afonso Arinos não era, na verdade, para dizer que existia racismo no Brasil, mas, na verdade, era para questionar essa questão no contexto brasileiro, né? E é importante entender este contexto. A mesma coisa acontecia durante a ditadura militar. A ditadura militar, por exemplo, na PNAD, na década de 70, não incluía a questão, a categorização racial, né? E quando se incluía, era uma categoria ampla, aberta, que as pessoas podiam se autoclassificar. E aí, quando a gente teve ali aquelas mais de 100 autoclassificações que as pessoas fizeram sobre a sua raça, né? Café com leite e coisas do tipo, né? Porque não se entendia que era algo importante para pensar em termos de política pública. Só foi voltar a ter a questão racial no centro das políticas públicas só na década de 90, né? Com o primeiro grupo interministerial no Fernando Henrique, depois com a Secretaria de Igualdade Racial no governo Lula, e então é algo muito recente para a gente tratar desse tema de forma dentro do Estado, né? Pode passar, por favor. E aí você tinha, né, o embate, tinha o embate político, né, que os opositores do Afonso Arinos falava que ele só queria buscar o voto de pessoas negras, tinha um crescente movimento negro, lembrando que a Frente Negra é da década de 40, então aqui já tinha, né, esses movimentos, só que muitas vezes esses movimentos eram entendidos como movimentos que queriam separar, assim, no sentido de separar a sociedade, né, criar divisionismo na sociedade. Isso aqui, gente, é muito próximo do que a gente escuta até hoje, né? Quando as pessoas falam assim, vocês negros querem separar, vocês veem branco e negro em tudo que é lugar, vocês estão importando isso, coisas fora do Brasil. Quando o Beto Freitas foi assassinado num Carrefour em Porto Alegre, o ex-presidente Mourão disse isso, olha, me solidarizo com a família, mas a gente tem que tomar cuidado para não importar noções de racismo de outros países, né? Isso no dia seguinte, né? Então, essa ideia de não divisionismo, da ideia de que não existem conflitos, da ideia de que não dá para dividir as pessoas e coisas desse tipo, são táticas utilizadas e muito convincentes para poder não tratar da questão racial, né? É bem passar os panos, como a gente viu, inclusive, no caso do YouTuber, né? Pode passar, por favor. E aí, então, né, essa ideia foi qualificado como um revoltante incidente, né, no contexto brasileiro, né, mobilizou a imprensa falou muito sobre isso, né, e aí os tipos penais as contravenções penais, desculpa, eram quem recusasse hospedar em hotel, quem recusava negros a entrar em estabelecimento comercial, ou contratação em empresa pública ou privada por questões de raça, e de cor, poderia ser condenado a pena de multa e cumprir até 1 ano de prisão, e claro, não cumpriu 1 ano de prisão, e não teve, né, casos punidos nesse sentido. Que um dos poucos casos que teve investigados sobre isso, talvez vocês devam lembrar quando faleceu a jornalista Glória Maria. Teve um especial sobre a Glória Maria na Rede Globo, e a Glória Maria falou expressamente sobre isso. Ela falou assim, eu fui uma das poucas, não a única pessoa, eu acho que até falou a primeira pessoa, que teve um caso sendo processado com base na lei, nessa legislação antiga, a legislação Afonso Arinos, né? Ou seja, de fato, assim, e é o que acontece também na legislação de crimes de racismo também. É muito comum que os únicos casos que andam para frente, com exceções, né, como a gente viu o caso do YouTuber, são casos que vão para frente por causa de pessoas que são conhecidas, que são famosas, são conhecidas, que expostam, etc., a respeito. Eu tenho certeza absoluta que eu não sou a Glória Maria, obviamente, mas eu tenho certeza absoluta que né, o fato da investigação ter dado um pouco mais rápida, porque também as pessoas me conhecem, eu já fui para a delegacia para levar meus alunos, enfim. Então, não que a polícia faça algo a mais, mas no sentido de que
de fato, os casos onde você tem crimes de racismo, muitas vezes tem esse componente de visibilidade, não somente são pessoas conhecidas, mas uma visibilidade. Então, a visibilidade também é importante para poder mostrar quão revoltante é um determinado caso, né? Pode passar. Aí pode passar de novo, porque isso eu já falei. Ah, não, volta, só para te mostrar uma coisa. Sobre a eficácia obrigado, sobre a eficácia do tipo, né? Porque apenas 23, isso na matéria do país, eles estavam fazendo esse levantamento e olharam que entre apenas 23 pessoas acusadas de transgredir a lei se sentaram no banco dos réus entre 51 e 89, né? Enquanto a lei ficou vigente. Mas só 6 foram condenados por atos como recusar a matrícula em colégio e barrar a entrada em baile por causa da pele negra, né? E aí a lei foi elaborada para não funcionar, né? Mas ela foi feita para restaurar essa ideia de que não havia racismo no país, né? Pode passar. E aí a lei de 89, que é a lei KO, ela vem depois da Constituinte, depois da ideia de que o movimento negro conseguiu colocar na Constituição que o crime era inafiançável, imprescritível, mas a Constituição não estabelece o crime em si, você precisa ter uma lei específica sobre isso. Aí, em 89, você tem uma legislação que substitui a legislação Afonso Arinos, mas que as condutas são muito parecidas do que da legislação Afonso Arinos, estabelece tipos penais, a pena maior, então não era só até 1 ano, tanto de 1 ano a 3 anos, e essas leis e são aqueles tipos penais que a gente já viu anteriormente, né, de impedir acesso, negar emprego, impedir entrada, inclusive impedir a entrada social em edifícios públicos ou residenciais, que é algo que é muito comum, né? E é muito Brasil também nesse sentido, porque você não tem uma placa dizendo não podem pessoas negras entrarem nesse elevador, mas você pode ter uma placa elevador de serviço, né? E aí as pessoas negras serem direcionadas para esse elevador de serviço. Algumas cidades, né, alguns locais têm a proibição de ter essa placa, né, o que já é um avanço, né? Tem legislações locais sobre isso. E tem muitos locais onde você tem ali uma placa dentro do próprio elevador dizendo que você não pode ter discriminação por motivo de raça e cor, etc. Mas para mostrar como que tem formas indiretas de você prometer, de combater, de fazer, né, o crime racial. E aí uma das discussões que surgiu, né, como eu já mencionei, é que na lei KO ela era entendida como muito ineficaz também, porque como as condutas eram muito específicas, elas não davam conta de um aspecto fundamental do racismo no Brasil, que é esse racismo muitas vezes por insulto, né, ou por microagressões, etc. Então, por isso que se pensou em ter, na década de 90, uma legislação que incluísse uma injúria com base na raça e cor, justamente para poder abarcar esse tipo de discriminação que dizia respeito a uma discriminação por incitação, né, de discriminação. E aí se entendeu que essa divisão que eu já mencionei, mas que é o artigo 20 da Lei 7716, que é a Lei KO, que é um tipo penal mais genérico, que fala sobre incitar ou praticar a indução, prática ou incitação de discriminação, e aí muitas vezes esse artigo 20 da Lei 7716 é entendido como você praticar a discriminação contra o grupo como um todo, enquanto que na injúria é contra uma pessoa específica, né? E muitas vezes naquela época não se entendia injúria racial como um tipo de racismo, e aí tem todas as problemáticas que eu mencionei. Pode passar. Tiago, E aí já vou fazer um... Oi, vai, posso fazer uma Marcela. pergunta? Só porque eu tô com isso. Vamos fazer uma pausa Você também? Tá. Pode fazer Você uma pausa. falou que é entendido, é classicamente separado o crime de racismo como contra um grupo em geral, injúria racial contra a honra de uma pessoa. Você concorda com essa leitura? Ou depois da alteração da lei de 2023, isso deixa de fazer sentido? Você ainda vai falar, né? De 2023, quando as duas se encontram. Mas eu. Não, claro, assim, eu vou responder se eu concordo em geral e depois eu vou mostrar também a questão da lei de 2023, Tá. que eu acho que tem mudanças bem interessantes, mas, de novo, né, com a dificuldade que a gente tem de que isso seja implementado na prática, né? Mas o que a gente tem que eu acho que essa distinção não faz muito sentido? Eu acho que, primeiro, ela não faz sentido porque ela é
na minha opinião, ela é especialmente desenhada para tornar ainda mais ineficaz qualquer tipo de punição, né? Porque você começa a entrar numa discussão se aquele ato era só contra a pessoa, se era contra o grupo, qual que era a intenção efetivamente naquele momento, se tinha um dolo de ofender a honra de uma pessoa. Então, por exemplo, nesse do que eu mencionei sobre chamar uma pessoa de negro de merda, por exemplo, era entendido como se você fala, não, é um vocativo, estou chamando aquela pessoa, né? E aí isso já tira qualquer conotação que, na verdade, tem uma conotação que não é só com relação àquela pessoa, mas é em geral, contra o grupo como um todo, né? Então, primeiro, acho que tem uma questão de que essa divisão traz mais ineficácia para qualquer tipo de punição combate sobre o racismo. Segundo, eu acho que, na prática, Marcela, a distinção entre o que é uma honra subjetiva e o que é uma honra contra o grupo, ela também é muito tênue, porque, em geral, você ofende uma pessoa específica com base em estereótipos que, na verdade, são estereótipos generalizados, né? Você deu Então, exemplos, inclusive, né? então eu acho Cabelo. que isso é muito... exatamente. Então, acho que mesmo que você esteja falando de uma pessoa específica, aquilo só faz sentido, é o que o artigo da Marta Machado vai falar, ele só faz sentido contra uma ordem de valor, né? Se eu chego para você e falar assim, nossa, o seu cabelo loiro parece clara de ovo, hahaha. Você pode se sentir um pouco ofendida com relação a isso, mas ele não tem um sistema de valor por trás e um sistema de opressão por trás que discrimina sistematicamente pessoas loiras, né? Então, e aí entra numa discussão que eu gosto de perguntar porque também já abriu outros debates, mas tem uma discussão que é interessante, que é sobre se existe ou não existe racismo reverso, né? Aqui eu tô parecendo quase aqueles programas de tarde, assim, né, de fofoca, né, aparece aquela legenda embaixo, existe racismo reverso? Opinião do Thiago. Professor Thiago Porque explica. eu gosto dessas aulas de crime de racismo porque são muitas casuísticas que parecem programa de tarde de fofoca. Mas, sobre o negócio sobre o racismo reverso, uma coisa que é interessante, porque que tem dois jeitos, né? Se você for olhar do ponto de vista literal da legislação, você fala assim, ofender uma pessoa, né, em razão da sua raça e cor. Se eu entender que esse meu exemplo de xingando uma pessoa loira seria uma ofensa em razão da raça e cor dessa pessoa, né, o pertencimento daquela pessoa ela é uma pessoa branca, lida com uma pessoa branca, então eu estou ofendendo ela por causa disso. A princípio, você poderia falar, então aqui talvez possa ser um caso de injúria, né, ou mesmo um caso de racismo. Acontece que, aí, quando a gente vai ler um pouco mais sobre isso, vai entender de onde veio essas legislações e qual que era a intenção por trás dessas legislações. A intenção por trás dessas legislações era punir a forma que, no Brasil especificamente, em outros países nem tanto, mas que no Brasil especificamente, a forma de manutenção das pessoas negras subordinadas, subalternas, porque elas sofrem constantemente com insultos, com microagressões, é aquela frase da Lélia Gonzalez, né, de que não tem que ela pegou do Milo Fernandes para ironizar essa frase, de que não tem racismo no Brasil porque o negro sabe seu lugar, né? E esse lugar é imposto muitas vezes por meio de microagressões, por insultos, etc. Então, a gente aprendeu muito a fazer isso, a gente é mestre em fazer isso. Então, na literalidade da lei, eu poderia dizer, não, parece que tem um caso de discriminação. Agora, se a gente pensar em discriminação em relação a quê? Encontra um sistema de valor que, na verdade, é um sistema de poder que vai hierarquizar pessoas. Então, você não tem sistematicamente pessoas negras sendo discriminadas, pessoas brancas sendo discriminadas em razão do seu cabelo loiro, por exemplo, né? Então, aí por isso que você tem e o Adilson Moreira, que vai falar muito sobre isso, no livro dele Pensando como Negro, e também o livro dele do Racismo Recreativo, que ele vai falar que só faz sentido isso se a gente coloca contra uma ordem de valor que hierarquiza as pessoas, né? Senão a gente vai achar qualquer ofensa seria uma ofensa que poderia se qualificar como racismo. E aí essa é uma outra crítica, Marcela, com relação a essa divisão entre honra subjetiva e honra coletiva, porque na verdade quando você ofende uma pessoa, ela só faz sentido contra um sistema essa ofensa só faz sentido e ela só é ofensiva porque ela é feita contra um sistema de valor que considera aquele grupo como inferior, né? E essa, inclusive, é uma das definições de racismo. A definição de racismo não é só o ato de racismo, o ato de discriminação, porque discriminação é o ato
de você colocar o preconceito, o estereótipo em prática, né? O racismo é, na verdade, um sistema de valores de superioridade. Então, ele só funciona, só a gente racista porque existe superioridade branca, só a gente racista porque existe uma branquitude, no sentido de, ele é um sistema de valores, né? Que é um sistema de valores de superioridade de um grupo em relação a outro, né? Então, por isso que não faz sentido a gente falar sobre um caso de uma pessoa com relação a outra sem levar em consideração esse aspecto coletivo. Então, portanto, a divisão entre um e outro, ele é muito arbitrária. E é tão arbitrária porque quando você vai olhar a aplicação disso na prática é muito arbitrária, porque os juízes ficam discutindo se, primeiro, se aquilo é uma ofensa coletiva ou se é uma ofensa individual, e se for individual, se ela é uma ofensa, se ele usou raça e cor como só uma característica como muitas outras, como ser alto, baixo, coisa parecida, ou, na verdade, é como uma ofensa específica em razão da sua raça e cor, né? E aí, por isso que muitas vezes é só considerado como injúria assim, sequer como injúria assim, muitas vezes como nada. Como nesse caso, dizendo, olha, não é nada porque ele Esse falou, caso ele do falou isso. youtuber não foi nada, não deu nada, foi Nada, absurdo. nada. Exatamente. E então, porque justamente isso, olha, ele tá assim, ele por aqueles motivos que ele falou, né? Olha, existe um contexto, ele tem seguidores de várias raças, não foi com a intenção de ofender e tudo isso. Então, você cria esses subterfúgios, mesmo quando você tem uma mudança na legislação que, na verdade, deveria esclarecer um pouco mais isso, né? E aí eu queria pedir para o Emerson, Emerson, talvez pegar uma parte específica para falar especificamente sobre a questão da legislação, que eu queria falar sobre ela, da legislação de 2023, se você puder colocar na página 26. Eu já estava chegando lá mesmo, mas na página 26, por favor. E, gente, super fiquem à vontade, tá? Para levantar a mão, porque o tempo voa. Aí vocês ficam empolgados nos últimos 10 minutos e eu tô saindo correndo. Levantem a mão porque a gente vai pegando também, mas aqui tem uma... Então, o que aconteceu em 2023, né? Você teve uma mudança na legislação, nessa legislação que eu mencionei, que é a Lei KO, de 89, que reproduz muito a legislação de 51, né? E que depois teve em 97 essa mudança para a inclusão da injúria racial no Código Penal, mas aí ficava com essa lógica de que a injúria racial é do Código Penal, não é crime, e o crime está lá na legislação, o crime de racismo está na legislação de 89, né? Então, era muito ineficaz essa aplicação. Aí o que aconteceu? Pode passar. Teve uma lei de 2023 que faz muitas coisas. Primeiro, ela coloca a injúria racial dentro da legislação de combate ao racismo. Então, a lei de 2023, ela muda a legislação de 89, a lei de racismo, e muda também o Código Penal para incluir a injúria racial. Ele tira a injúria racial do Código Penal e coloca a injúria racial para dentro da legislação de 89. Por quê? Porque aí fala que tudo é lei de combate ao racismo. Então, injúria torna um tipo penal dentro da legislação de combate ao racismo. Então, essa discussão sobre racismo não é imprescritível ou não é, e coisa desse tipo, não tem mais a discussão, porque, na verdade, não tinha alguns anos antes, se não me engano foi em 2021, quando o STF e o STJ, depois o STF, reconheceram que, em alguns casos específicos, de que já era um tipo de racismo, né? Mas isso foi positivado na legislação só em 2023. Então, teve uns anos antes, em 2021, se não me engano, foi quando o STJ e depois o STF decidiram a respeito, mas em 2023 foi quando você foi transformado na legislação, né? E em 89, em 2023, mudou essa legislação de 89, incluindo injúria racial, tirando a injúria racial do Código Penal para incluir dentro dessa legislação. Pode passar. Para que você considere que injúria racial é um tipo de racismo, e aí, portanto, ela é imprescritível, né, nesse sentido, como a Constituição estabelece. Inclusive, o caso no STF era justamente disso, porque era de uma senhora que tinha cometido um crime de injúria racial, e aí ela estava alegando que estava prescrito, e aí se discutia se estava prescrito ou não estava prescrito, e aí o STF e o STJ, depois o STF, decidiram que não estava prescrito porque era um tipo de racismo, né? E aí depois teve uma mudança na legislação.
Mas a alteração de 2023, mas ela não é só a questão da injúria, tem muitas outras alterações, né? Também já existia na legislação da injúria, foi modificada a legislação da injúria para incluir também, lá no Código Penal, na década de 90, para incluir a questão de meios de comunicação, né? Mas hoje ficou mais claro isso na legislação de 2023, que coloca ali mais claramente a questão do racismo na internet, que coloca que se você pratica o artigo... e outra coisa, o artigo que eu falei para vocês, que era aquele artigo de honra coletiva, né, ou seja, que não é exatamente isso que a legislação fala, mas era interpretado dessa forma, é esse artigo 20, que diz o seguinte, isso da lei 7716, né, que ele fala: praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Aqui é um ponto importante, tá? A legislação, ela manteve a discriminação contra pessoas com deficiência dentro do Código Penal. Então, a injúria qualificada para pessoas com deficiência ainda está dentro do artigo do Código Penal. Agora, basicamente, ele tirou a parte sobre a raça, né, religião, etnia e procedência nacional e jogou para dentro da legislação de combate ao racismo, mas deixou a injúria qualificada contra pessoas com deficiência dentro do Código Penal. Por quê? Porque ele quis só tirar a parte de injúria racial e análogos, assim, porque a questão de religião, já vou falar disso, mas grande parte dos casos sobre religião, na verdade, são sobre religião de matriz africana, né? Então, a questão de religião e a questão questão racial está muito conectada. E aí, então, eles colocaram raça, cor, etnia, religião e procedência nacional, tiraram do Código Penal e colocaram aqui, e a injúria contra pessoas com deficiência se manteve no Código Penal especificamente. E aí aqui também estabelece que deixa mais clara a questão do racismo na internet, que fala que se qualquer dos crimes previstos nesse artigo forem cometidos por intermédio dos meios de comunicação social, de publicação em redes sociais, da rede mundial de computadores, de publicação de qualquer natureza, tem uma pena mais grave, né? Então, a ideia de uma criminalização mais grave com relação ao crime de racismo na internet. Pode passar, por favor. Além disso, deixou mais claro a discussão sobre... Já tinha a previsão lá em cima sobre a religião, mas deixou mais claro a punição de racismo religioso no esporte e na cultura, né? Porque ele deixa claro dizendo o seguinte, de que se qualquer dos crimes previstos nesse artigo for cometido no contexto de atividades esportivas, religiosas, artísticas ou culturais destinadas ao público, você tem um aumento da pena e também tem a possibilidade de proibição de frequência estabelecida ali. Então, é o caso, por exemplo, que você vê de jogos de futebol, né? De racismo em jogos de futebol ou de torcidas organizadas dessa natureza. Ou seja, a ideia de que a questão religiosa, esportiva, artística, cultural são espaços onde você pode ter e qual que é a lógica? Não é só porque existem muitos casos de racismo nesses espaços, também é isso, mas é também que nesses espaços, em geral, você tem uma potencialidade maior de alcançar um número maior de pessoas, né? Então, se você comete um crime de racismo no esporte, na cultura, numa apresentação artística, religiosa, isso, em geral, destinado ao público, isso atinge mais pessoas. Então, o efeito também é maior do número de pessoas que podem ser atingidas, então, portanto, o dano em tese deveria ser maior e a pena deveria ser maior. Foi essa a lógica que foi estabelecida. Além disso, você tem a questão especificamente sobre violência contra práticas religiosas. E aqui é para punir o racismo religioso, que muitas vezes contra religiões de matriz africana estão com violência física mesmo, né? Então você tem destruição de terreiros, você tem ataques efetivamente inclusive físicos, com relação a religiões de matriz africana. Então isso também foi estabelecido de forma mais grave na legislação de 2023 e que não tinha na legislação anterior, e isso eu considero um avanço importante nessa legislação. Pode passar. E aqui tem uma coisa interessante que não é muito comum, você vê como que o Brasil é, né? Não é muito comum que a legislação diga para o juiz como ele deve decidir, né? Quer dizer, ela vai estabelecer os tipos penais, etc., mas dificilmente você vê uma legislação que vai explicar como que o juiz tem que interpretar uma legislação, né? Mas para a gente ver que o racismo é tão perverso no Brasil e tão normalizado, que a legislação de 2023, que muda a legislação de racismo, ela prevê como que o juiz tem que interpretar, alguns elementos que o juiz deveria utilizar para a interpretação da própria legislação. Então, ele diz, por exemplo, aqui,
Na interpretação desta lei, o juiz deve considerar como discriminatória qualquer atitude ou tratamento dado à pessoa ou a grupos minoritários que cause constrangimento, humilhação, vergonha, medo ou exposição indevida e que usualmente não se dispensaria a outros grupos. Prestem atenção que esse usualmente não se dispensaria a outros grupos é uma ideia de trazer a questão da comparação, né, que eu estava falando lá atrás, que é a ideia de que porque se eu falo assim, você fez um comentário sobre meu cabelo, você é uma pessoa racista. Aí a pessoa vai dizer assim, não, é só uma opinião sobre o seu cabelo, não é uma questão racista, né? Aí você fala, não, mas você falaria isso para uma pessoa branca? Você vê o cabelo de todas as pessoas brancas do mesmo jeito, ou coisa desse tipo, né? Ou seja, quando você compara com outras situações, você percebe que, de fato, aquilo não acontece com frequência com outros grupos, né? Então, é interessante que a própria legislação deixa claro que ela tem que ser interpretada para incluir esses casos de constrangimento, humilhação, vergonha, medo ou exposição indevida, e tem o aspecto de comparação. E eu acho que isso é também interessante, Marcelo, e demais para o pessoal do TCU e também para outras instituições, talvez isso possa ser, inclusive, como um parâmetro para vocês nas normativas internas, né? Quando você pensa, por exemplo, que tipo de discriminação que não é aceitável no ambiente de trabalho, né? Fica mais claro, como você disse, que é uma discriminação que causa constrangimento, humilhação, vergonha, medo, exposição indevida, que não se dispensaria a pessoas de outros grupos, né? Porque isso é uma forma de tornar, claro que sempre pode ser interpretado de forma diferente, mas eu acho que é uma forma de tornar mais evidente, né, quais são os casos de fato de discriminação, e até para, enfim, combater resistências que muitas vezes a gente sofre, né, de dizer, não, é mimimi, não é nada demais, ou algo parecido, né? Eu acho que isso é uma forma de a gente discutir, e eu acho que eu quis trazer isso porque não é comum que legislações tragam isso, mas eu acho que trouxe justamente por causa dessa ineficácia da legislação em punir crimes de racismo, né? Pode passar, Emerson. E aí, só um dado, né, para você ter noção sobre a questão de religião, que teve uma pesquisa do Jus Racial, que é o Edio Silva, né, que é um dos principais advogados da questão de religião, né, de intolerância religiosa contra religiões matriz africana. Ele falou o seguinte, né? Aliás, só um parênteses, quem tiver interesse, quem tiver aí, puder procurar no Google, vai achar facilmente, coloquem Edio Silva e o vídeo Sustentação Oral no STF, uma coisa assim. E depois, se vocês acharem, jogam no chat aqui. O Edio Silva ele fez uma sustentação oral quando estava discutindo sobre a questão de animais em religiões matriz africana, né? Que ele está falando sobre, por exemplo, frango, etc. Né? Eu, pessoalmente, para não discriminar, não sou uma pessoa não pertenço a nenhuma religião de matriz africana, né? Então, desculpa se eu estiver errando alguma coisa. Mas o que foi interessante nessa frase, nessa sustentação oral, é de que ele disse o seguinte: nossa, tá todo mundo preocupado com o frango, e ele usa essa expressão, tá? Eu estou usando a mesma expressão que ele falou. Ele falou assim: tá todo mundo muito preocupado com o frango da macumba, mas e o tênis de couro de vocês? E o churrasco que vocês fazem no final de semana? Então, assim, aí ele começou a falar de um jeito, né, para poder mostrar, assim, qual é a seletividade sobre a discriminação contra religiões de matriz africana, né? Assim, além de ser muito interessante o argumento, é de uma oratória absolutamente brilhante, né? E o Edio é diretor do Jus Racial, que trabalha muito com esse tema e que fez uma pesquisa olhando que de 117 mil casos que eles analisaram, 58 mil dizem a respeito à intolerância religiosa, né? E teve um aumento, uma explosão enorme de casos de discriminação religiosa, especialmente contra religiões de matriz africana. E aí ele fala que, acho que um terço desses, ou mais de um terço, são sobre religiões de matriz africana, ou seja, de fato é um número considerável, né, quando a gente vai olhar, ainda mais quando a gente compara com o número total, né, acho que o último que eu tinha visto era de 1 milhão de pessoas praticam, né, religiões de matriz africana, ou algo assim, então o número relativamente pequeno, mas que quando você vai olhar o número de discriminação é muito maior, é completamente proporcional ao número de pessoas que estão dessas diferentes religiões, né? Então, eu acho que isso é interessante para a gente ver como a intersecção... justamente isso, obrigado. Marcelo, então, da intersecção entre esses elementos, que eu acho que é legal. Pode passar, por favor.
E aí também, né, que diz respeito a vocês, né, que ele fala o seguinte, que os crimes, essa mudança também na de 2023. E é interessante que as mudanças de 2023 vejam que eles são todas nesse artigo 20, que é esse genérico, que fala de incitar, porque era o mais. Por que as mudanças estão ali? Porque era o mais não utilizado, né? Era o artigo que era mais difícil de ser implementado, aquele artigo que o juiz falava que só podia acontecer se tivesse uma ofensa coletiva, etc. Então, os artigos agora da lei de 2023 modificados pela lei de 2023, eles são todos 21, 20A, 20B, 20C, etc., porque são todos dentro do artigo 20. E aí ele vai falar que os crimes previstos nessa lei terão as penas aumentadas de 1/3 até a metade quando praticados por funcionário público, né? No exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las, né? E também, de novo, eu acho que é uma base legal importante para você falar sobre por que você tem que trabalhar com equidade nas organizações públicas, por que você tem que trabalhar com combate à discriminação das organizações públicas, por que você precisa trabalhar com letramento dentro das organizações públicas, como a gente está fazendo aqui, porque também é uma medida de prevenção de crimes, né? Porque você está, na verdade, tem uma legislação hoje que pune ainda de forma mais gravosa crimes de racismo cometido por funcionários públicos no exercício de sua função a pretexto de exercê-las, né? Então, acho que isso é importante a gente estar atento nessa legislação de 2023. Pode passar. Isso eu já falei do artigo 20, pode passar. E também ele vai falar que todos ter a exigência de um acompanhamento do advogado e defensor público. Por quê? Porque muitas vezes acontecia de a pessoa não conseguir fazer com que constasse no boletim de ocorrência que de fato tinha uma conotação racial. Muitas vezes o sistema de justiça falava, não, deixa para lá, não foi nada demais, ou algo assim. Então, você ter acompanhamento de advogado ou acompanhamento de defensor público é importante para garantir que você tenha um olhar técnico também sobre, para impedir que haja esse passar pano, né, quando a gente está falando de questões de discriminação, né? Pode passar. E aí eu vou parar. Pode parar por um segundo a apresentação, Emerson? E eu falei bastante também, mas eu queria escutar de vocês questões, enfim, a Marcela já levantou algumas, mas eu queria abrir aqui para que vocês tenham questões, sugestões de temas, de enfoques, algo que eu falei que não ficou claro. Deixo aqui aberto para que vocês possam também participar um pouco. Aí depois eu vejo o que mais eu gostaria de falar ainda hoje, mas que, obviamente, como eu sempre me empolgo, vocês vão ter acesso ao PowerPoint, né? Tem 250 slides. Não, brincadeira, tem 70, mas eu acho que é legal se alguém tiver alguma dúvida, alguma questão, se puder falar agora, a gente debate um pouco. Se ninguém falar, eu vou falar. Pode ir falando. Assim. Eu vou até colocar aqui para todo mundo ter acesso, que foi um caso que aconteceu muito próximo da gente, né, no sistema dos tribunais de contas. Um caso de racismo e teve um fechamento essa semana lá no Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. E nesse caso, o acusado lá, ele fez um acordo, e eu sou péssima com essas coisas de direito, ele fez um acordo de não persecução penal, né? E eu realmente nem conhecia esse instituto, assim. Ele, né, confessou, fez o acordo, tem que pedir desculpa, tem que pagar uma grana, não sei o quê. Eu queria saber se isso é uma estratégia muito comum, qual que é a sua opinião sobre esse tipo de encaminhamento para os casos de racismo, se isso acontece muito e tal. Eu fiquei meio surpresa, assim, com esse fechamento, sabe, da história. Então, o que a gente tem de possibilidade, você pode fazer um acordo, né, que seria entre o Ministério Público e o investigado, né, numa fase pré-processual, né, antes do caso andar. Alguns vão dizer que existe um papel pedagógico disso, né? Eu não conheci esse caso especificamente, mas que existe um papel pedagógico disso, né? Ou seja, de que
a pessoa ser punida, que eventualmente, muito provavelmente a pessoa não vai para cadeia, né? Mas Uhum. que ela não vai ser punida no sentido de um crime de pagar uma multa ou de ela ir para a cadeia, isso teria um efeito pedagógico, pelo menos ela passou por esse processo, né? Uhum. Então tem parte desse lado. Outra coisa que existe olha, e aí eu estava vendo, agora abri aqui o link que ele vai falar, né, que é participar de cursos e palestras, aí pagar uma multa Isso. de 25 mil Pagar para 5 uma mil. instituição, não ser preso processado criminalmente durante o prazo de cumprimento do acordo, comunicar à justiça qualquer alteração de endereço, comprovar perante o juízo o cumprimento das obrigações, apresentar pedido formal de desculpa à vítima, né? A minha opinião é a seguinte, eu acho que claro que depende de cada caso, né, Marcela, mas eu acho que os casos mais graves, de fato, o direito penal deveria exercer sua força, porque senão a gente não considera que o racismo de fato tem que ser implementado, tem que ser combatido. Agora, eu tendo a achar que casos que é possível que você tenha uma solução que agrade também, né, que satisfaça, né, do ponto de vista reparatório, né, a sociedade, eu acho que poderia ser, né, ter um efeito pedagógico importante. A gente teve essa discussão, por exemplo, quando a gente estava falando sobre até casos ainda mais difíceis, né, quando a gente fala sobre a lei da Maria da Penha, por exemplo, né, de você combinar a punição com outras medidas, que sejam medidas para que a pessoa não simplesmente seja punida, mas que ela consiga entender a gravidade do que aconteceu, né? Isso do ponto de vista teórico. Então, assim, eu acho que quanto mais a gente conseguir ter alternativas ao sistema penal, mas que não deixe de considerar que aquilo é de fato um crime, mas que você coloque outras formas, como essa de você pedir desculpas, pagar uma multa, de participar de cursos, etc., pode ter uma eficácia maior do que simplesmente o processo penal. Até porque muitas vezes, né, grande parte das pessoas não vai para cadeia e também, ou quando sequer elas são condenadas, né, quando está falando de racismo. E muito Isso longo, que às vezes para a vítima é, é até pior, né? Se arrastar tanto. Aí o caso foi mais sim, curto exatamente. e o colega lá, e o grupo que a gente tem no coletivo dos servidores de tribunais de contas negros, eu senti que foi considerado uma vitória, sabe? E eu fiquei meio sem Uhum, saber o uhum. que sentir, porque eu nunca tinha acompanhado um caso assim de perto. Então, essa é um tema interessante, porque a primeira reação que a gente tem é uma reação de precisamos destruir, né, ali aquela pessoa, a gente precisa ter uma medida de expulsão, uma medida de punição, tem que ir para cadeia, etc. E eu entendo essa vontade, né, a gente fica com essa vontade, né, logo. E aqui aí eu falo do ponto de vista aí outra coisa que existe muito e não é só da questão penal, mas é também da questão administrativa, e aqui eu falando do meu contexto das universidades, né? É muito comum que a primeira medida seja a gente vai expulsar, né? E que, claro, muitas vezes é importante que haja expulsão para poder mostrar que, do ponto de vista, depois de um processo administrativo, até porque muitas expulsões de universidades por questões de discriminação, elas são revertidas na justiça porque não teve o devido processo administrativo dentro da própria universidade, né? Mas tendo o devido processo administrativo, etc., se for um caso tão grave que justificaria isso, não sou contra você ter a expulsão. Agora, às vezes a gente perde também a oportunidade de construir outras formas pedagógicas de demarcar que aquilo é de fato uma discriminação, de que aquilo não é aceitável, mas ao mesmo tempo que só aquela medida de expulsão não é a única. Eu lembro, por exemplo, do caso que vocês devem ter visto do colégio Vera, aqui em São Paulo, Ah, sim, que é um sim. colégio de elite, né? E aí teve uma adolescente que sofreu racismo, e aí a primeira reação, né, assim, não, a gente precisa expulsar tal. E aí, no fundo, teve também, não a expulsão, mas teve a retirada das meninas agressoras Da do turma. colégio, né, pelas mães. E aí, a primeira reação que se teve, né, sobre a questão da expulsão, eu li uma matéria muito interessante da Cida Bento, né? E a Cida Bento falou assim, olha, não dá, ela falou muito diretamente, ela falou assim, olha, não dá para a gente expulsar todos os racistas de todas as instituições.
a gente precisa criar mecanismos que a gente consiga saber que isso é inaceitável, que a gente consiga endereçar isso coletivamente, e não necessariamente a discussão seja a primeira. Aqui a gente não está discutindo o caso concreto, quer dizer, se a mãe estava certa, não estava certa, enfim, eu acho que isso não cabe também a quem está ali participando saber. Mas é uma discussão importante, né, sobre em que medida a gente está falando de um caso grave que exige, né, uma medida mais drástica, ou que a gente está falando de um processo de educação, porque a gente passou muito tempo também discutindo outras pautas no sistema penal, que a gente pensar não só sobre o acordo, mas a gente pensar sobre conciliação, outras formas de prover a justiça, né? Isso aqui do ponto de vista mais teórico-jurídico. Do meu ponto de vista pessoal, e aqui eu estou falando muito pessoalmente, da minha experiência, né, desse caso de racismo, pelo simples fato, para mim, assim, para ser bem sincero, se sair uma condenação dessa pessoa, que ainda está pendente, né, se vai ser condenado ou não, está esperando a decisão, eu falo, nossa, que bom que teve a condenação, porque mostrou que, de fato, era um caso de racismo. Agora, se me perguntassem, assim, depois da audiência em que eu estava online lá, né, foi em outro estado, mas eu estava online, a pessoa não via meu rosto, era só minha voz, para preservar, né, mas ele estava lá, o réu estava na mesa, estava escutando o que eu falei, escutar o meu relato de como eu me senti com a ofensa recebida, para mim a justiça já estava ali. Não precisava de mais nada. Assim, estou falando do meu ponto de vista muito pessoal, mas eu não senti que precisava assim, ter. Eu não ficaria feliz se ele ficasse um ano na cadeia, ou nem que meses, assim, ou pagasse multa. Eu acho que, por mim, aquele momento, que era o momento de eu poder me escutar, era um momento que eu achava que faria sentido. E eu sei que muitas vezes, muitas vítimas têm isso. Até, inclusive, a discussão sobre injúria racial e racismo era que, como a injúria não era considerada racismo antes da mudança, muitas vezes as pessoas ficavam com raiva, porque elas saíam da delegacia, eram entrevistadas, eu achei que era racismo, mas a delegada falou que era só injúria, então estou chateada por causa disso, né? E aí tem um efeito simbólico de você falar, houve racismo, mesmo que depois a pessoa enfim, não seja condenada, tal. Então acho que tem esse aspecto que eu acho que a gente não pode deixar de levar em consideração, porque eu acho que é fundamental, né? Mas é complexo mesmo, assim. Obrigada, ótimo comentário sobre o caso aí e essas questões. E eu não sabia desse caso, eu vou olhar com calma. Luna? É legal ouvir porque tinha me trazido uma forma diferente de ver em uma das seus slides, quando você colocou que uma das pessoas condenadas foi uma pessoa que ganha entrar em algum estabelecimento. E aí eu fiquei pensando que, assim, partindo desse ponto de vista do racismo estrutural, racismo institucional, muitas vezes quem vai o ato de discriminação não é uma pessoa que se beneficia com o racismo. Pode ser uma pessoa negra, inclusive, que ela está ali portando a voz de quem mandou ela não deixar o negro entrar foi o patrão, que deve ser branco, por todo esse arcabouço, né, que é colocado. E dependendo pode ser que quem vai ser punido não vai ser o patrão, vai ser a pessoa que está lá na ponte. Eu tinha ficado incomodado com isso aí quando você traz essa fala, não necessariamente essa punição a todo custo, né, de não ser só expulsar, mas de ter as questões educativas, de certa forma, me trouxeram, tá um pouco na minha cabeça, foi mais para pedir para você falar um pouco sobre isso, porque a gente sabe que tem uma estrutura de poder dominante que as pessoas que deveriam ser presas não vão ser presas, muito provavelmente não vão ser pela própria lei do racismo, são as pessoas que estão lá na ponta, então isso acaba dando um pouco de nó, assim, né? Luna, acho que isso é Não sei, fundamental. fiquei confusa. Não, achei ótimo o que você falou, porque esse ponto é muito importante, porque não sei se você viu um filme que eu recomendo super, chamado M8. É um filme brasileiro, M, né, M de Maria, M8. É um filme brasileiro, acho que na época eu estava no Netflix, tem que ver se ainda tá. Esse filme, ele é muito interessante porque ele é um filme sobre um menino negro, um adolescente, que é estudante de medicina numa faculdade pública no Rio de Janeiro. E é uma ficção, né? E aí, o filme inteiro, você pode pensar assim,
vai sofrer caso de violência policial, violência física, ele vai ser, sei lá, assassinado. Mas, na verdade, o filme inteiro é sobre microagressão. Então, e todas as microagressões que ele sofre, quase todas, são intermediadas por pessoas negras, né? Então, tem uma cena, e ainda é muito spoiler, mas é porque é uma única cena do filme, onde ele tá lá com a menina que ele tá saindo, que é a namorada dele, que é uma menina branca, que mora no Leblon, no Rio de Janeiro, e aí ela tá dirigindo o carro junto com ele, e ela vai entrar na garagem do prédio dela. E aí tem uma pessoa negra, um porteiro, que fala assim, não lembro o nome da menina, mas sei lá, dona Júlia, tudo bem com você? Aquela coisa bem do racismo brasileiro, que não fala o que está acontecendo, né? Porque ele estava lá, o menino negro, e ela no carro, né? Porque ele achou que ela estava sendo sequestrada ou algo assim. E aí ele fala, tá tudo bem com a senhora? Ela fala assim, não, tá tudo bem, pode abrir. Aí ele falou, tá tudo bem mesmo? Né? E aí tem várias cenas do filme que são pessoas negras em posições de serviço, tendo quase os porteiros da branquitude, né? Ou seja, dessa lógica de quem pode entrar, quem não pode entrar, quem pode estar, quem não pode estar, né? Constantemente. E a gente sabe que, mesmo que a gente está trabalhando com crimes de racismo, o punitivismo contra pessoas negras no judiciário não deixa de existir, né? E a absolvição de pessoas brancas. Então, é muito difícil, se estiver numa situação onde você tenha um segurança negro e você ter um chefe, né, branco que mandou o segurança parar uma pessoa negra, não vai ser o chefe negro que vai ser investigado, vai ser o porteiro, né, o segurança. Não é que, claro que... E aí tem uma discussão que pessoas negras podem praticar o racismo. Eu acho que as pessoas negras não podem praticar o racismo enquanto sistema de poder, mas elas podem reforçar discriminação racial, né, em situações concretas, né? E eu acho que muitas vezes elas são esses, e por questões históricas, econômicas, de trabalho, etc., muitas vezes são colocadas nessa posição, né, de reforçar essa discriminação. Eu lembro recentemente, e aqui que tem muitas anedotas, né, quando a gente anda no mundo, mas eu fui num hotel lá no Rio de Janeiro, e eu tinha ganho um desconto lá no hotel, aquela coisa bem public post, né? Aquela coisa de influência. Mas eu falei, 5 estrelas eu vou ficar aqui. Aí eu tinha ganho um desconto, e aí o que aconteceu? Eu tinha direito a ficar até o final do dia, você pagando só meia diária ali. E aí, quando eu fui com meu marido, que é uma pessoa negra, que é um homem negro retinto, quando eu fui ali na recepção falar com eles falaram, não, tudo bem, você passa aqui mais tarde, não tem problema nenhum, só avisa a gente vai ficar até mais tarde no quarto. Isso é uma pessoa branca, né? Depois, quando a gente foi lá conversar na hora de fazer o check-out, a pessoa ficou super desconfiada, era uma pessoa negra, ficou super desconfiada, perguntando assim, não, mas com quem você fez a reserva? Sabe aquela coisa bem Brasil, né? Que não fala que é discriminação, mas está muito na entrelinha. E aí a gente ficou muito pé da vida, com perdão da expressão, porque, na verdade, porque era uma pessoa negra fazendo aquilo e a gente estava com raiva, porque... Então, a discriminação, ela pode acontecer também, né, sendo mobilizado por pessoas negras, e muitas vezes o direito penal ele vai focar nessas pessoas e não em outras que são... Basta ver, por exemplo, o caso, né, do Carrefour. Você pune uma parte ali dos seguranças, mas aí a instituição muitas vezes é poupada de uma discussão mais forte sobre investigação, etc. Então, acho que esse ponto é super importante que você trouxe. Eu acho que por isso ainda mais é necessário a gente pensar outras medidas também. Eu acho que eu não diria, eu não sou daqueles que vai pensar assim, não deveria ter, né, um crime de racismo, porque justamente eu entendo que no Brasil especificamente é uma forma de ter a desnormalização dessas condutas, né? Mas por outro lado, para demarcar o território, mas por outro lado, claro, tem esse debate que eu acho que é fundamental. Andréia? Eu, na verdade, queria assim, falar um pouco do meu contentamento, sabe, Thiago? Quando você traz uma reflexão sobre as consequências de quando, eu vou fazer um recorte aqui dentro do setor público, quando a gente tem uma situação de discriminação e que isso é levado para uma comissão, um comitê, uma área de processo disciplinar, e aí lá na frente podendo até
e por uma questão judicial, a gente pensar nessa lógica de escalonamento, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar aqui na nossa política de integridade e na estruturação da Comissão de Prevenção ao Assédio e Discriminação. Então, assim, é relativamente novo, a gente tem aí 1 ano e meio de funcionamento, e a gente aprendeu muito com a escuta das equipes de processo administrativo disciplinar, em que eles diziam para a gente, assim, existe uma coisa que vem antes do processo disciplinar, existe algo que precisa ser feito. Então, nós saímos assim, ou ninguém faz nada, ou você vai para o processo disciplinar, ou você vai para a judicialização. Então, assim, esse caminho entre o nada e o processo administrativo disciplinar era um vácuo. E aí, esse espaço é que as comissões e comitês de assédio e discriminação estão tentando ocupar com o que vocês na área criminal chamam de dosiometria da pena, né, que é pensar estratégias e consequências que sejam intermediárias e proporcionais ao que foi a questão e a gravidade da situação. Então, acho que essa primeira ideia, né, de que a gente tem outras possibilidades, eu não estou aqui querendo minimizar a gravidade de determinadas ações, eu só estou dizendo da importância da gente ter ações intermediárias até para que eu possa atuar em microagressões, por exemplo, e não ter que esperar para atuar quando a gente tem efetivamente uma situação grave. Quer dizer, se eu tenho estratégias institucionais onde eu consigo atuar com coisas menores, eu também vou ter isso mais visibilizado. Essa é a lógica que eu penso, né? Esse é o primeiro ponto. E a gente vem tentando trabalhar, realmente é um tema bastante árido, né? Porque você já está mobilizando a lógica da punição, a lógica da exposição. A segunda questão é também você ter trazido, de forma muito habilidosa, uma subjetividade, que é o que é que atende àquela pessoa naquela situação? Ela se sentiu desrespeitada. Ela quer uma judicialização e ela quer uma punição grave para essa pessoa, ok? É isso que vai dar o retorno para ela. Não, eu não preciso disso tudo, eu preciso ser ouvido, ou eu preciso o que mais, né? Então, a gente ter um espaço institucional que me permita também ter essa escuta. E aqui eu compartilho com vocês, a gente teve uma experiência que não foi de racismo, foi LGBTQI-fobia, na verdade foi uma transfobia, né? E essa pessoa prontamente chegou para você, olha, eu vou denunciar, eu quero ser analisado, ficou explicitado perante a comissão que era, sim, uma situação, e ao o processo evoluir, ele falou, não, eu não quero nenhuma, eu quero um pedido de desculpas claro, na frente das pessoas, e eu quero que institucionalmente, então ele responsabilizou individualmente a pessoa e disse institucionalmente, o que eu quero como resposta é que seja feita uma campanha sobre a transfobia. E que essa campanha seja colocada assim, 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 assado. E ok. E, assim, nós aprendemos muito com isso, porque ao colocar a campanha no ar, nós enfrentamos tantos desafios, tantas barreiras, que eu falei, gente, peraí, que lá pelas tantas a gente teve que dizer assim, olha, isso aqui está vindo por uma determinação de uma negociação dentro de um comitê de integridade. Se vocês não querem emplacar a campanha, então vocês podem responder formalmente quais são os motivos que vocês não vão emplacar, e aí a gente entendeu a dimensão dessa resistência, né? Então, assim, veja que uma ação que poderia ter um desdobramento individual teve um desdobramento coletivo sensacional, né? Então, a gente, como agente público nesse lugar, ter essa percepção de que as estratégias que a gente vai adotar institucional permitam essa mobilidade, né? E não que sejam consequências rígidas, que se você fez isso ou é aquilo, né? Claro que eu estou falando de um processo que está em construção, que ainda vai precisar de muito amadurecimento, mas à medida que você foi falando, essas coisas foram digamos que essas peças que estavam mais soltas para mim, elas foram se juntando com um pouco mais de sentido, por isso eu quis compartilhar, tá? Acho que super obrigado, André, acho que é muito importante isso, porque acho que você toca em 2 pontos que são fundamentais, é o seguinte, um que é você ter mecanismos de endereçamento, né, da questão que, ao mesmo tempo, levem a sério, né, porque acho que uma das demandas é precisamos levar a sério, não é algo que a gente precisa colocar embaixo do tapete, ao mesmo tempo pensar que o leque de opções de remédios para lidar com esse tema deveria ser expandido, né?
Aqui, institucionalmente, na FGV, a gente fez isso quando a gente criou um protocolo, porque a gente tinha tem um comitê de ética, que, como toda universidade, o comitê de ética, em geral, é mais focado na questão de plágio, né? Então, não tinha muito treinamento para lidar com essas questões. E aí, a gente criou um comitê de diversidade, só que o comitê de diversidade era mais pensar sobre políticas gerais, não era tanto um processo disciplinar, não é um processo disciplinar. Aí a gente pensou assim, o que a gente pode fazer para ser algo que endereça essas questões e não seja um processo disciplinar necessariamente. A gente criou um protocolo, que também a Dava falou sobre o protocolo, a gente criou um protocolo sobre processos de escuta, que era assim, a gente colocou dentro do nosso código de ética que existe a possibilidade, se um caso de discriminação acontecer e houver um caso sendo discutido no comitê de ética, e aí a pessoa pode pedir para que isso vá para o processo de escuta no comitê de diversidade, e aí você cria uma comissão dentro do comitê de diversidade para fazer o processo de escuta. O que é o processo de escuta? Você escuta uma das partes, as duas partes, em geral separadas, você pergunta se elas querem estar no mesmo local de uma forma mediada, né? E aí tem toda uma discussão sobre comunicação não violenta, etc., um treinamento para isso. E aí, depois disso, você pensa numa solução que poderia abarcar um endereçamento da questão estrutural, né? Então, você pensar sobre, como você falou, sobre política, sobre campanhas, etc. Ou mesmo, né? Às vezes a pessoa quer um pedido de desculpa, um reconhecimento de que aquilo estava errado, né? Então, a gente fez isso, e aí, então, dos casos que tem no comitê de ética, eles podem ir para o comitê de diversidade, como esse processo de escuta, e aí eles podem voltar para o comitê de ética, se for necessário, com a nossa recomendação do que tem que ser feito. Então, você tem a possibilidade de fazer políticas mais amplas e também endereçamento por outros meios da situação individual, e também você tem a possibilidade de falar, olha, isso aqui é algo sério, e eventualmente, se o comitê de ética quiser adotar uma medida disciplinar, vai adotar uma medida disciplinar. Então, você cria um mecanismo que trabalha muito com o que o judiciário já fala sobre a questão de mediação de conflitos, sobre conciliação e tantas outras formas que são importantes, né? Mas eu acho que a delicadeza é essa, de um lado, garantir que não seja algo que a gente coloca embaixo do tapete, ao mesmo tempo em que então é algo sério, mas ao mesmo tempo é algo que a gente consiga ter um mecanismo para endereçamento. E outro ponto que você trouxe que é importante é a questão de, às vezes você precisa ter um estímulo num caso individual para que você tenha uma mudança estrutural, né? Às vezes a gente vai conseguir ter uma mudança, por exemplo, ter uma campanha geral, se a gente não tiver só vai ter a partir de um caso que mobilize isso, que estimule que você tenha uma mudança estrutural. Então, a mudança também muitas vezes pode vir, e é importante que ela venha também, né, de casos que aconteçam, porque senão eles vão continuar acontecendo, né? E eu acho que isso que você falou é super interessante. Eu recomendaria o José primeiro, depois a Marcela. José, pode falar. Ok, obrigado. Tiago, assim, na sua fala, e assim, eu não estou descuidando que o curso é focado mais na questão do racismo, tá? Mas, por outro lado, você mesmo trouxe outras questões aí que também são, assim, as pessoas sofrem de alguma forma intolerância no dia a dia. Você falou da questão LGBT, por exemplo, né? Enfim, além disso, né, poderia citar a questão das mulheres, a própria lei traz a questão da religião, né, que assim, pode estar focado na de matriz africana, por exemplo, mas não só, né? Pode ter outros componentes também. E a questão que eu queria colocar é o seguinte: esses assuntos todos, como eu falei, a intolerância das pessoas, né, é que causam desconforto em outras, vamos dizer. E quando a pessoa é intolerante, normalmente ela não é intolerante apenas num aspecto, é intolerante em vários aspectos destes citados, né? Enfim, mas na hora de tratar a questão, né? Você deve ter foco, deve tratar na amplitude toda, né? Por exemplo, você falou das microagressões, né? Essas microagressões, elas se dão na questão do racismo, mas se dão desses outros componentes também, né? Mas na hora de tratar da questão, é melhor ter foco ou é melhor tratar no conjunto? Em que medida é melhor ter foco? Em que medida é melhor tratar no conjunto? É essa questão que eu queria ouvir. Ótimo. Essa é uma questão super importante, eu já recebi essa questão algumas vezes.
porque... E eu entendo a preocupação, porque eu acho que, assim, a minha resposta seria de que depende das condições institucionais, José. Por quê? Eu sou muito realista no sentido de que não dá, eu poderia dizer assim, não, é importante ter todos os marcadores de diferença, de discriminação, é importante trabalhar de forma interseccional, é importante juntar tudo que a gente consiga nas mudanças que a gente for fazer, seja de normas internas, de processos administrativos, de discriminação, qualquer que a gente for fazer, a gente precisa ter todos os marcadores de diferença possíveis dentro desse contexto. Acontece que a gente não vive no mundo ideal, né? A gente vive, na verdade, que muitas vezes as mudanças institucionais, elas vêm, na verdade, de um conjunto de um lado, pressões de pessoas que estão demandando essas mudanças, e de outro, pessoas que muitas vezes estão em posição de poder que endossam e que acham que chegou o momento de discutir esse tema, né? Seja por pressão, seja por consciência. Então, eu diria que a melhor resposta é não existe a necessidade de você trabalhar com todos os marcadores de uma vez só, se as condições que você está trabalhando, condições institucionais que você está trabalhando, não são favoráveis a isso. E também tem uma dificuldade, se você trata tudo ao mesmo tempo, muitas vezes você pode não tratar de nada bem, né? O que, em geral, acontece nas organizações, isso tanto no setor público quanto no setor privado, é muito comum a gente ter aquela trajetória que é recorrente, quer dizer o seguinte: vamos trabalhar com gênero, depois a gente vai trabalhar com raça, aí a gente trabalha com pessoas de deficiência LGBT, pessoas deficientes no começo por causa da legislação de cotas, mas depois a gente trabalha porque a gente entende que é importante, e aí e a gente trabalha com LGBT no final, né? Claro que tem outras categorias aí que a gente poderia levantar, mas é um pouco dessa gênese. E a questão de gênero acontece muito por quê? Porque, de um lado, você tem a pressão de mulheres, que inclusive mulheres brancas, né, dentro desses cenários, e também você tem muitas pessoas algumas pessoas que começam a entender ao papel de trabalhar com essa questão e elas estão em posição de liderança. Então, você cria um marco ali importante. Além disso, tem a questão de mais binário, né, muito entre aspas, né, no sentido de que as pessoas falam, raça eu não sei como trabalhar, mas, obviamente, né, isso é uma justificativa que não cola. Então, o que eu diria não existe uma receita de bolo pronta, né? O sentido é que acho que tem que refletir institucionalmente, de forma estratégica, quais são os passos que a gente pode dar considerando esses dois fatores. Quais são os grupos que estão pressionando para que isso aconteça e vão ajudar que essa iniciativa seja levantada para frente, e também quais são as condições institucionais da liderança de que isso vá para frente, né? Eu acho que hoje, do ponto de vista da sociedade, né, inclusive da normativa nacional e internacional, já tem muitos subsídios, muito arcabouço para trabalhar com a questão de gênero e raça, pelo menos, né? Mas a gente sabe que as condições institucionais de cada local onde a gente está são diferentes, né? Então, eu não seria purista no sentido de falar que você tem que tratar de todas as coisas ao mesmo tempo, né? Eu acho que depende muito das realidades institucionais. E aí, o que é mais importante também, tem uma visão de mudança que é uma visão incrementalista, né? Incremental, ou seja, da ideia de que se você começa com, por exemplo, você cria instituições que lidam com a questão de discriminação de gênero, você pode depois acoplar a questão racial com essas instituições, com esses órgãos dessas instituições, porque isso já tem uma prática, protocolos, processos sobre esse tema, pessoas responsáveis por isso, e aí você vai incrementando com outras agendas a depender das pressões e do convencimento da liderança sobre aquele tema. Então, começar por um lado também não significa que você está abandonando outras agendas, mas significa, às vezes, que você está criando espaços institucionais para trabalhar com determinadas agendas, e aí depois você vai incrementando e trazendo outras pautas dentro dessa mesma agenda. Eu não sei se te ajudei, mas eu não seria por isso no sentido de... Eu já escutei muito das organizações, por exemplo, de empresas, falando, mas se eu abro um edital sobre esse grupo, outro grupo vai ficar bravo. Aí eu falo, olha, comece porque você vai incrementando com outras agendas e é fundamental. E não vai ter mudança se a gente não tiver uma influência também de cima e de baixo, ou seja, de pessoas que estejam pressionando para que haja isso e também pessoas na liderança que consigam encampar o tema, mesmo que não sejam todas as pessoas. Ajudou sim, Tiago. Entendi sim a resposta e as considerações. Obrigado. Marcela estava com a mão levantada. Então, eu já vou deixar minha fala, mas acho que está na hora mesmo, né? Porque
Tá dando 4 horas aí, eu já ia deixar para encerrar. Se alguém mais quisesse falar, eu ia pedir para passar na frente. Mas ninguém levantou a mão, né? Eu quero só mais 3 encontros. Ô, Thiago, gostei muito dessa sua última fala. A Maura vai falar. Eu vou falar Não, rapidinho. na verdade, é um pedido, Marcela. O Thiago citou durante as 3 aulas um monte de livro interessante e filmes e outras coisas. Se vocês pudessem reunir isso para a gente, uma lista. Eu acho que no material dele tem, em geral, né? Que vai ser compartilhado, certo? Os slides? Tá, assim, os porque 3 como eu não slides. sou... Desculpa. Não, imagina, Maura, eu posso fazer isso. Pedir ajuda depois da Adriana para colocar isso, mas nos próprios slides tem. Eu sempre quando eu faço uma referência, né, eu sempre coloco ali no próprio slide, e no final tem a parte de referências, né? Só nesse último eu não coloquei, porque na verdade eram as mesmas que eu tinha colocado no anterior. Mas eu vou levantar essa lista e passo para vocês também, porque aí fica num lugar só. Mas eu te mando sim. Porque eu recentemente, quer dizer, a gente vai fazer agora quase um ano, a gente fala recentemente porque está voando, né? Eu assumi o comitê interno de gênero, raça e diversidade da EPE, e foi assim que eu vim com esse convite para cá, mas eu não consigo acessar